Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Você já sabe, eu sou o pastor Haroldo Ferreira e esse é o podcast Segunda de Graça. Talvez seja a sua primeira vez aqui, então seja muito bem-vindo. O nosso objetivo aqui é um só, é falar sobre a graça de Deus, aquilo que aponta para a graça de Deus, porque a gente quer falar da graça de Deus em nós, na minha vida, na vida do convidado, através de nós, aquilo que a gente faz, apesar de nós, nossas falhas e nossas mancadas e muito além de nós, porque o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então você já conhece o rolê da internet, então se inscreve no canal, curte, compartilha, porque assim você ajuda a graça de Deus a alcançar mais pessoas e é propósito de Deus que a conheçam. Então nos ajude nessa missão. Vamos pro episódio de hoje. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui uma amiga. Nós somos da mesma igreja. Aliás, olha, fique você sabendo, depois a gente conta com detalhe. Ela é uma das responsáveis por sermos hoje da mesma igreja. Você já vai saber melhor essa história aí. Então eu recebo hoje com muita alegria aqui a minha amiga Juliana Pellerin. E aí, Ju? E aí? Obrigado, viu, Ju, por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Depois de várias Eu ia falar tentativas... isso. Deu certo. Depois de Valeu várias muito. tentativas frustradas, agendas que não davam certo, férias escolares, né, Ju? Nossa, nas férias impossível. Ele falou em julho, eu falei nunca isso vai Não acontecer. dá certo, né? Aí fomos tentando e glória a Deus que deu certo. Ju, obrigado por você estar aqui. É muito legal você estar, porque a semana passada eu trouxe aqui a minha irmã Lilian, que é psicóloga também, né? Sim. E aí, mesmo que a gente converse sobre a graça de Deus, eu acho que falar de saúde mental tá mais atualizado. É mais atualizado do que nunca, talvez. Nunca Com se certeza. precisou tanto falar de saúde mental. Eu não lembro se eu comentei no episódio com a minha irmã, mas hoje em dia tá assim, quem tá com a saúde mental em dia é que tá errado, né? Sim, o restante. Todo mundo tem alguma coisa que precisa ser Pra acertada ali. trabalhar, ser tratado, com Pra certeza. trabalhar, né, meu? É Sim. interessante isso. Mas muito bem. Vamos começar nosso bate-papo aqui, como a gente sempre faz, com todo convidado, que é a partir da graça de Deus, né? Sempre olhando da graça para as outras coisas da vida. E no final das contas a gente cai na graça de novo. Mas eu não quero falar o que é graça, porque a ideia é o convidado falar. Quer que eu te entreviste? É tipo isso. Me ajuda, senhor. Me dá domínio próprio. Ele vai responder as perguntas, hoje vai ser ao contrário. Não. Sabe que alguém já falou isso pra mim? Falou, meu, você não leva alguém um dia lá e a pessoa conversa com você. Eu falei, mano, mas você sabe que pra mim é um desafio? Porque cada convidado que senta ali, eu também converso, conto coisas da minha vida, da minha história e tudo mais, de forma que se alguém assistir todos os episódios, Vai saber muita coisa. não, é muitas capaz de ouvir informações. até as mesmas histórias, porque comentei com um, comentei com outro Sim. sobre a graça, né? Então eu vou me policiando. O da minha irmã foi legal, porque ela tem informações que ninguém mais tem, né? Nossa, deve ter sido muito bom. Ela trouxe, ela trouxe algumas informações aí que só ela poderia trazer e foi interessante. Enfim, graça de Deus, Ju. O que você entende pela graça de Deus? Você tem um filho... O Pedro tem quanto? 8? Já? 7. Tem 7. Isso. Então a mesma idade do Noah. Quando É. que ele faz 8? Fevereiro. O Noah é dezembro, O né? Noah faz 8 agora, em dezembro. Isso. Então, mesma idade do Noah. O Pedro chegou e falou, mamãe, eu vi que você foi lá no podcast, Segunda de Graça, que legal. Mas o que é graça? Ele não vai fazer essa pergunta, aquele que me explicou hoje, que é graça. Olha aí, tá vendo? Vamos trazer o Pedro. Eu tava falando pro Fernando, eu vou falar isso. Aí o Pedro. Não, mas a graça de Deus é isso. Aí Olha. eu falei pro Fernando. Nossa. Ó, você que tá reconhecendo o nome Pellerin aí, você falou, nossa, mas já vi esse nome aí no podcast. Já viu, porque veio aqui o Carlos Pellerin. E eu ficava falando Pellerran, porque me falaram que é o certo. Mas É a o Ju certo. falou pra falar Pellerin, eu tô no Pellerin brasileiro aqui. Então, a Ju, ela é esposa do Fernando. Um abraço, Fernando. Sei que você vai ver esse episódio. E o Fernando é irmão do Carlos. Então, por isso que o sobrenome é comum já aqui no podcast. Juliana Vai faltar Pellerin. o Fernando, né, só? Só falta o Fernando vir agora completar. E aí, então, o que o Pedro te falou que é graça? Fala que o Pedro falou.
Esse assunto é um assunto que eu gosto muito, né? Eu acho que eu já falei, a gente já conversou sobre isso, né? Sobre a graça, como é algo que me emociona quando a gente fala, né? Porque eu fiquei pensando o que eu ia falar, e aí eu pensei, é muito o que a gente não merece, mais o que nós precisamos, Sim. né? Porque é óbvio, a gente não merece essa graça, com toda certeza. E aí o Pedro completou com a morte na cruz, que a gente não merecia, mas que a gente precisava para estar aqui. De fato. Né? A graça, ela... De fato, a gente não merece e não tem o que fazer para merecer, na verdade. Nada, né? nada, nunca. O sacrifício de Jesus, aí sim, quando a gente reconhece que talvez seja a porta de entrada do entendimento maior do que a graça de Deus. Sim. E o que você falou, nos emociona e nos constrange, né, Ju? Muito. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, toda vez que eu assisto aquele filme A Paixão de Cristo, é constrangedor demais. Sim. Porque Jesus vai apanhando, apanhando, apanhando. E aí, às vezes eu tô assistindo e falo, cara, isso aí foi por mim, cara. Eu não merecia nada, eu nem precisava estar aqui. Por mim que sou um pecador, por mim que às vezes tô perdendo pra minha carne, por mim que penso errado, ajo errado, falo errado. Sim. E Jesus já antes, né? A Bíblia vai dizer que ele provou seu amor por nós, porque ele entregou seu filho, sendo nós ainda pecadores. Sim. Então a gente olha e fala, cara, Deus já tinha um plano. Poxa, isso é maravilhoso demais. É emocionante, É inexplicável, eu acho, às vezes. Quando perguntam pra mim da graça, eu nunca precisei explicar, assim. Acho que tão... O que eu pensava, sabe? Por isso que eu fui ler um pouco, entender, porque eu acho que é muito difícil explicar, porque é uma coisa muito particular. Sim. Eu acho que assim, além disso, né? O que eu acho muito legal aqui no podcast é que, tipo assim, cada um tem uma forma de ver. E eu sempre falo pro pessoal, mano, eu não quero teologia, não precisa me dar uma resposta pronta, um clichê. É pra você o que que é. Sim. E aí eu acho isso muito legal. Aí esses dias eu tive até uma ideia, cara. Vou pegar o que todo mundo falou, vou transformar num e-book, vou distribuir pra galera, pra que cada um entenda a graça do jeito, de formas diferentes. Sim. E aí, cada convidado que fala aqui, eu falo, cara, mas isso é tão grandioso, cara. Então é difícil de explicar primeiro, porque é muito pessoal, é muito Sim. da experiência que a gente tem com a graça, e também é muito grande. Teve um pastor que veio aqui, lá da Zona Norte, pastor Ivo, que ele falou, cara, é uma fonte inesgotável de amor. Sim. E aí, toda vez que a gente for a essa fonte, a gente encontra o amor. Aí a gente se afasta, a gente fica nervoso, a gente peca, a gente vai pra longe, mas a fonte tá lá. E a gente sempre pode voltar Toda vez e sempre vai recarregar. Cara, Nunca vai faltar. Não falta, porque Sim. Deus não olha igual a gente. Tipo assim, Ju, você me deu mancada comigo, então ó, nossa relação não vai ser a mesma. Sim. Não, com Deus não é assim, porque a vez que a gente erra, por causa da graça, né? Já tá pago. Sim. É só a gente se arrepender e voltar. Cara, isso é maravilhoso. Esses dias eu falei, não sei pra quem, mas eu falei que graças a Deus, né? Graças a ele, que ele não é rancoroso. Se não, imagina. Se fosse, né? Isso que você falou agora, de fiz alguma coisa, não vou mais, acabou as relações. Imagina se toda vez que eu fizesse algo que desagradasse a Deus, ele não me aceitasse de volta. Ou ele lembrasse, porque lá na Bíblia fala que ele esquece nossos pecados. Exato, João. Eu fiz uma música sobre isso esses dias. Que ele joga no mar do esquecimento. Isso aí, isso não é mais lembrado. É muito louco, porque ele esquece mesmo. E a gente pede perdão, e a gente comete os mesmos erros sempre. Sim. Tem um livro que já foi indicado aqui, de um pastor gringo chamado Francis Chan, que chama Louco Amor, né? Ah, eu tenho, nunca li. Tem. Leia, Ju. Leia, Mas muito eu legal. tenho ele. Leia porque ele fala sobre isso, sobre um amor que, humanamente falando, é maluco, não faz sentido. Sim. Então, a gente, cara, às vezes chega num limite, assim, se é que, ou passa do limite, que a gente olha pra alguém e fala assim, mano, isso aí nem merece mais perdão. Como assim, cara? Quem somos nós? Exato! A gente que recebeu perdão. Sim. Que não tinha como pagar, que era pelos pecados. Não adianta eu morrer na cruz pra tentar salvar minha família, porque eu tenho pecado. Além da cruz que ia ter que ser reforçada. Além disso, né? Para além disso, eu tenho pecados, então não resolve. Sim. Aquele que não tinha pecado, o Filho de Deus, pagou o preço pra gente nas nossas inconstâncias e carnalidades e desânimo e falta de fé e
e várias outras situações que todos nós passamos, a gente pudesse sempre voltar. Sim. Sempre. Isso vale pro cara que menos acredita em Deus na face da terra. Isso vale para aqueles que já são filhos de Deus e ainda assim dão suas mancadas na caminhada. O convite do Espírito Santo é sempre o arrependimento para voltar. Sim. Porque fala que quando o nosso coração estiver arrependido, contrito, Deus não vai desprezar. Sim. Ele vai aceitar. Se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. Sim. Ah, não, Ju, então, eu tenho caminhado, eu tenho sido fiel e justo. É ele que é fiel e justo. E por causa disso a gente pode voltar. Sim. Então, ao mesmo tempo que é simples explicar a graça, também falta palavra, às vezes, pra gente tentar explicar tudo. Como que é? E aí, como eu disse, cada convidado foi falando. Eu lembro aqui de alguns falam, não, é quando você pula de um avião sem paraquedas. Então, o que vai acontecer? Você vai morrer. Sim. Aí, quando você vê, tem um paraquedas e aquele paraquedas. Ou então ele falou, você cai lá, morre, e alguém vem e fala, não, você pode viver de novo. Então a gente estava morto nos pecados e revive. Aí cada um foi contando de um jeito e eu espero que isso alcance e enriqueça, abençoe quem está assistindo. Sim, essa é a ideia. E como essa graça maravilhosa, grandiosa, que a gente não merece, chegou na sua vida, Ju? Como que foi essa história que aconteceu? Foi alguém pregando na praça? Como que aconteceu no seu caso? Foi com uma amiga minha da escola, no 5º ano. Quinta série, né? Antiga, 5º ano agora, 5ª série. A Maiara. Um beijo, eu espero que você assista. Glória a Deus, que legal. Ela e a família dela era da igreja Vida Nova. Vida Nova. E eu ficava muito na casa dela, né? Certo. Porque minha mãe bebia muito por causa do alcoolismo. Nossa, Ju. Então, assim, minha mãe acabava que me deixava, assim, posso ir pra casa da minha amiga? Pode. Tudo que eu não faço com o Pedro hoje, ela deixava. Pode ir, fica lá. E ela trabalhava o dia inteiro, então era uma loucura. O tempo que você saía da escola, já ia pra casa dela. E aí eu comecei a ir pra igreja com ela. E a família era cristã? Os pais dela? Os pais, ela? irmão, até hoje. Eles moram em Minas agora. Em Minas, glória a Deus. E aí a gente começou, né? Comecei a gostar. Porém, eu fazia catequese. Certo. Tava frequentando lá. E aí minha mãe falou que eu só poderia ir pro culto se eu fosse pra missa. Entendi. Porque quando você vai da catequese, todo domingo você precisa ir pra missa pra ter um check lá que você compareceu. Boa. E sua mãe, tipo assim, faz o que você quiser. Ah, mãe, tô indo na igreja com ele. Então tem que ir na missa. Sim, porque a catequese era obrigação, eu não poderia faltar. Tinha que ir. Apesar que naquela época eu dava umas boas cabuladas. Eita, sua mãe era católica, era então, católica, pelo jeito, né? sim. Ok. E acho que ela está certa, porque hoje eu obrigo pra ele ir pra igreja comigo, mesmo quando ele não quer. Quando é o que você acha que é melhor pro seu filho, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu ia pra catequese, ia pra missa e ia pro culto à noite. Certo. Só que a catequista tinha falado pra minha mãe, ela não vai ser católica, ela não gosta de estar aqui. Nossa, já tinha percebido já. Mas minha mãe falou, vai terminar. Tá bom. Né? Finalizamos. Uma pergunta de quem sempre foi evangélico. Então, você perguntar pra mim o que é catequese, eu sei mais ou menos, mas por dentro, assim, é o quê? É um período que você tem que cumprir? É um período, é uma vez por semana. Certo. E aí você estuda a Bíblia. É como se fosse um curso de batismo. Ah, ok. Mas é uma escola bíblica, né, bem aprofundada sobre algumas coisas. Quanto tempo, mais ou menos? Ai, pastor. Tá, e a primeira comunhão, você participou disso também? Participei. Aí você toma Isso é antes ou depois da... Depois, só pode tomar a primeira comunhão quem faz catequese. Ah, então é tipo uma escola de batismo mesmo, isso. Né? Você primeiro estuda pra depois poder participar. Da ceia, isso mesmo. E aí foi quando eu fiz. Mas aí eu já fiz e não fui mais. Você chegou a fazer a primeira comunhão, mas não teve uma segunda, né? Não teve a segunda. Não, até pode ter tido, assim, eu acho que era criança. E aí eu fiquei indo pra igreja com ela. E depois eu conheci uma vizinha minha que era da igreja batista, do consórcio. Jardim Consórcio, ok. A Eide. Fiquei amiga da filha dela. E aí eu comecei com elas também. Nossa, que legal. Então você ia na Vida Nova e ia na Batista Jardim Consórcio às vezes. Isso, só que aí a Maiara foi embora, eu acho. Em algum momento aí ela foi embora. E aí eu comecei a ir pra Batista. Com essa vizinha aí. Ok. E minha mãe começou a frequentar. Ela ia na Vida Nova às vezes. Mas no consórcio ela ia. Legal. E o consórcio foi, acho que a graça aí foi quando eles me ajudaram com a minha mãe, que foi um período mega difícil. Nossa, João.
Então, a gente não, às vezes não tinha o que comer, eles davam cesta básica, Poxa, que comida, bênção, o Ju. líder de jovens, né? Todo mundo estava sempre acolhendo a gente, entregando coisas realmente. Dando um Clínicas, auxílio dando mesmo, né? Que auxílio, legal. clínica de recuperação, minha mãe Olha, ficava em várias, né? Todas cristãs. lutando contra o alcoolismo, né? Sim, ela ficou em uma católica, que era a Fazenda da Esperança, Certo. sei lá, era muito longe. Às vezes são sítios São super afastados, longe, sempre né, tal. afastados. E aí uma no Paraná, eles iam pro Paraná, eu ia pro Paraná todo mês, a igreja ajudava. Minha Uhum. família sempre ajudou também, né? E aí a graça me alcançou quando eu conheci a Maiara. Eu acho que foi assim, é isso que eu quero. Nossa, que legal, Ju, saber da história, assim, do apoio da igreja, né? Desse Muito. olhar, assim. Nosso consórcio foi assim. Isso é muito legal, cara. Eu acho que isso tem que ter na igreja e tem que ser cada vez mais incentivado, né? A Sim. gente. Até, eu não sei, nessa história, pelo menos você não falou do seu pai. Seu pai É. era com vocês, não? Não, então, ainda tem isso. Fernando hoje falou, você pode falar até da sua adoção, que foi a graça que te alcançou, né? Quando minha mãe me Pô, como adotou, não? Então essa mãe que você tá contando é adotiva? é adotiva. A Caramba. biológica eu não conheço. Não tenho raiva dela, Tá. eu nunca tive, mas eu sempre agradeci porque ela me deu pra alguém. Entendi. E graças a Deus que era alguém bem, apesar dessa doença, era uma boa pessoa. Não, imagina, Ju, você tinha que falar mesmo, porque. Não pra te expor, né? Se você é bem resolvida com Sim, isso, não, né? tranquilo. Mas eu fico pensando assim em quem pode assistir isso aqui. Sim. E ser de alguma condição parecida, seja por conta da adoção, por conta da luta em casa com alguém com Sim. vício, por causa da ausência do pai ou algo assim, Sim. que era esse ponto que eu ia chegar, né? Se você olhar para toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, sempre houve uma preocupação de Deus com o órfão, com a Sim. viúva, com o É estrangeiro. Sempre houve. Mesmo quando era o povo de Israel, o povo escolhido, ele falou: ó, o estrangeiro que tá aí, ó, fica de olho na viúva, porque ela não tem alguém para ir por ela. Sim. Então eu acho que isso é a vontade de Deus mesmo. Foi no Antigo Testamento e é no Novo para a igreja. Para a igreja estar atento a quem são os órfãos, quem são as viúvas, Sim. quem estão precisando desse auxílio, que às vezes o auxílio é esse. Já aconteceu também. Da igreja falar: não, você tá precisando de ajuda? Pega uma cesta básica. Não, mas não é cesta básica o caso. A ajuda Sim. que a gente precisa dessa vez não é cesta, é uma ajuda como internação. Sim. Eu, como faço sempre trabalho na Cristolândia, eu Sim. vejo muito isso, né? Sim. Pessoal, pastor, como a gente faz? Como consegue internar? Tô com esse problema em casa, que é um problema difícil, é delicado, Nossa, ele muito. traz uma série de tensões pra Sim. dentro de casa, que era o lugar que é pra gente ter paz, né? Exatamente. Tipo assim. E então acho que a igreja ela cumpre seu papel quando ela faz isso, Sim. mas de forma ruim também deixa de cumprir quando ela Muitas abre vezes. mão de fazer isso. Sim. O tempo nosso, sei lá, se é por causa do tempo, se é porque o ser humano é assim mesmo, né? Nessa música que eu falei que eu escrevi, fala um pouco sobre isso. Tipo assim, hoje em dia é cada um que se vire com o seu, mano. Sim. No mundo isso acontecer é o normal, mas Hum. na igreja não. Sim. Pra gente que carrega essa mensagem aí da graça de Deus, aí não. Mas continua, Ju, não quero que você fale, eu não. Mas eu acho que é isso, a graça, né? Quando ela alcança a gente vai olhar para o outro com esse acolhimento, com esse amor. Porque muitas vezes, mesmo a gente fazendo errado, né? É isso, a igreja, às vezes, a igreja ou alguém, e ainda mais o alcoolismo é uma doença que é de sem vergonha. A pessoa bebe Como porque assim? ela quer. Ah, sim, tá. Ela escolhe. Ela escolhe beber, Até então que ele vai pode beber. ser que o vício domine em algum momento, mas ela escolheu começar, Isso é né? o que as pessoas acham, né? Mas tem gente que tem predisposição ao vício. Então não é o vício só no álcool, na droga, na pornografia, é no café, Vários no que vícios. você quiser. No açúcar, a gente não fala sobre isso, É né? normal, açúcar, um chocolatinho. Ai, quero todo dia comer um chocolatinho. É um vício, né? Mas o alcoolismo... Acho que é um livro. Eu acho que é um livro. Não, o espírito me tocou, mas por outro motivo, Stephanie. Você não vem com essa conversa, não. Eu acho que é um livro do pastor Iago Martins, eu não tenho bem certeza, mas que fala sobre pecados aceitáveis, Sim. né? Então o vício no álcool é um problema. O vício no açúcar, não? Exatamente. E Né? tudo faz mal, né? Porque Exato. tudo que é demais... O vício é isso, tudo que é Tudo. demais vai fazer mal. Ou que te controla de alguma Sim. forma, né? Diz que tem alguns lugares dos Estados Unidos que é pecado tomar café.
Mas que Nossa. absurdo, pecado tomar café? Falou, não. É porque isso aí, além de ser estimulante, vicia. Aí imagina um brasileiro, que vicia o quê? Eu tomo isso há 30 anos e nunca Todo viciei. dia, se eu não tomar café, Eu eu tenho tomo dor de café cabeça. 3, 4 vezes por dia. Qual o problema? Mas falou, como assim? Mas como é que você toma café e dorme? Falou, não, se eu não tomar café é que eu não durmo. E não é De viciado. tanto que eu... Sim. Exato, é isso que eu tô dizendo. A gente tem esse olhar assim, mas a sim. gente não tem muito essas conversas, Não né? tem. Dos vícios aceitáveis, Sim, seja ou ele não. qual for. E agora que a gente tá em tempo das bets também, né? Sim. Então, Que o vício de gente, jogo é era desesperador. mais escondido, né? Agora Tipo, não. Todo lugar. você tem como bingo, por exemplo, então você tem um bingo clandestino, Uhum. você tem cassino clandestino, quase todo mundo sabe onde é, mas fica lá funcionando clandestino. Agora esse negócio da bet É desesperador. jogou na mesa pra todo mundo. Então, por exemplo, tem gente gastando o benefício inteiro apostando em bet. Não só o benefício, o salário inteiro, dando a Benefício, sua salário. casa, seu carro, tudo, porque você entrou no vício. Esses dias, um paciente falou que estava Misericórdia. dentro do ônibus e ele estava em pé. E aí ele falou que viu umas 2, 3 pessoas apostando no celular dentro do ônibus. Rapaz. Então vamos olha pensar o que, só, que essas Ju. pessoas tenham, provavelmente. Né? Assim, você tá andando de ônibus, no horário de pico, provavelmente não pois é. seja uma pessoa... Mas mesmo quem tem muito, perde tudo. Sim, Só que quem tem nada, perde muito mais perde rápido. o nada que tem, né? Nada. Eu tava vendo acho que foi um documentário, agora me perdoa, eu não vou lembrar o nome. Mas certamente foi na Netflix. Mas que ele falava como que a aposta, né, no jogo funciona no cérebro da pessoa. Aquela recompensa Sim, é uma recompensa. imediata ali que ele Sim. dá. Só que aí, quando a pessoa começa a perder, ela entra numas de não, agora eu preciso pelo menos recuperar o que eu perdi. Exatamente. E aí começa a falar, né, nesse documentário, de pessoas que faziam empréstimos. Sim. Mas aí, tipo assim, a pessoa foi jogar, aí perdeu o salário lá. R$2.000 ela perdeu no jogo. Fala, meu Deus, preciso recuperar esse dinheiro. Porque esses 2.000 era pra minha casa. Sim. Aí ela vai, desespera, arruma, faz um jeito, arruma 2.000 emprestado. Pra quê? Pra acertar o buraco que ficou? Não. Pra jogar de Ela novo. vai jogar pra poder recuperar o que perdeu e mais o os que 2.000. É. E perde de novo. Por quê? Isso é o Ninguém vício. é É o ciclo, bonzinho. né? Julian, depois... Não, já estamos falando disso, né? Como que a mente nossa se aprisiona. Nossa, Sim. assim, o ser humano, né? Sim. Não que eu jogue, viu, gente? Pelo amor Glória de a Deus. Deus, hein, gente? Não pode Graças a não. Deus. Nem Mega Sena da virada. Às vezes tem uns amigos, umas famílias aí falam, ô, quer participar? Eu falei, não quero não, sai fora. Mas não esquece de dizimar, não. Eu não quero participar não, mas se ganhar, não esquece, hein? Não esquece de nós, que estamos aqui prontos para receber. E eu já tive essa conversa, até às vezes, com meus familiares e tal, né? Os caras, não, pergunta pro pastor, veio pro pastor aí se pode. Não, pode tomar champanhe na virada? Ah, toma se você quiser, velho. Só não ficar bêbado. Biblicamente falando, você só não pode As embriagar. pessoas não entendem essa Não, parte, né? Não adianta, Ju. Talvez você possa me ajudar quanto a isso. A mente humana, ela fica procurando o limite da coisa. Ela fala assim, até onde eu posso ir? Até onde... E se não me fala. encontrar, e quem não é cristão e não entende, vai querendo achar alguma coisa pra... Você tá errado aqui. Sim, vai tentando achar um motivo pra apontar, né? O seu erro. Exatamente, sempre. Porque você fica falando aí que é crente, que não pode ser o quê e Exatamente. tal. Parece que a gente é do outro mundo. Sim, não, vocês não podem fazer nada. Por quê? Porque eu preciso do seu erro pra eu poder justificar o meu. Sim, se ela que é crente Ah, faz você porque eu não posso. Exatamente. Mas aí agora eu tô falando de crente. Que chega Também. pra mim e fala assim, Ai, nem falo. pô, mas por que eu não posso jogar na loteria? Falei, mano, biblicamente, assim, né? Você é livre. Sim. Só que convém. Por quê? Não, porque o jeito que Deus estabeleceu para que nós possamos ter o nosso sustento chama-se trabalho. É verdade, né? Depois que o homem caiu, Deus castigou. Não. O trabalho veio antes do pecado. Porque quem que cuidava do jardim? Quem que fazia? Deus criou. Sim, Mas quem cuidava? Adão. Eva, eles que cuidavam do jardim. Só que depois do pecado, falou, agora, queridão, você vai ter que suar o rosto pra ter o que comer. Ai, que tristeza. Não é uma loucura? Puxa A vida. gente tá bem sossegada. Cara, quando a gente olha o Éden assim, a gente aprende tanto sobre o ser humano, porque se a gente pensar bem, o ser humano estava no paraíso.
Paraíso. E nós nem sabemos como. Não A temos gente nem não ideia. consegue imaginar. Sim. O ser humano, ele não precisava de nada, porque tudo que ele precisava, Deus ficou criando antes de criar o ser humano. Sim. Aí criou o ser humano, falou, pô, agora ficou muito bom, desfruta disso aí, povoa a terra, multiplica, vai pra cima aí, ó. Criei sua companheira, agora vai, fi. Não. No paraíso, o ser humano teve a capacidade de sentir falta de algo, de ser igual a Deus, de ter entendimento do bem e do mal. Aí hoje, é que eu falo, não muito diferente, é do ser humano isso. Sim. O Senhor já nos deu e tem nos dado tudo que a gente precisa, mais do que a gente merece, essa é a graça, Sim. mas parece que alguma coisa em nós nunca está satisfeito. Nunca tá preenchido, né? Porque sempre tá faltando. Você sabe que, eu acho que foi ontem eu preguei aqui, na Igreja da Represa, de manhã, né? E eu tava falando como que a gente tem tudo de Deus e muitas vezes ainda perde a fé. Porque quando a gente, vamos chamar assim, né? A gente entra pelas portas da graça no sentido da salvação, quando nós recebemos a Jesus, o que que a gente entende? Que talvez até ali a gente não entendia. Que Deus nos deu a vida, ainda que a nossa história seja complicada, e a sua, pelo que você falou, pouquinho que você falou, já é uma baita história de superação, assim, sabe? Sim. Por mais que a vida seja complicada, o Senhor nos deu a vida. Você ainda falou, eu fico feliz que pelo menos ela me deu pra alguém, né? Pra cuidar, porque Sim. tem pessoas que é só você procurar no jornal aí Não que precisa nem deixa no lixo, na lixo, dá pra qualquer caçamba. Misericórdia. pessoa. Mata, né? Esses dias, Misericórdia, nossa, Juliana do essa céu, semana esse negócio passada mexe comigo, viu? de um bebê que a mãe matou. Misericórdia, Que não é? ela tava bêbada e alguém foi pegar e ela falou, me filma, me filma, me filma. E depois o bebê encontrou morto, estrangulado. 2 meses. Misericórdia. Então, esses relatos aí. Mas enfim, quando a gente olha pra graça, a gente entende que Deus nos deu vida. Aí quando a gente encontra Jesus, ele nos deu nova vida. E aí o evangelho vai dizer que essa vida é para ser abundante, é para ser plena, não de riqueza material, mas Sim. de ter tudo que nós precisamos, de uma vida de agradar a Deus. E quando acabar essa vida aqui, ele ainda nos dá a vida eterna. Glória. Então a obra dele é completa, a graça não Perfeita, deve sim. nada, Deus é maravilhoso, mas ainda assim parece que dentro de nós tem uma insatisfação. Sim. Você pega Paulo falando lá em Romanos 7, ele fala assim: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, eu não faço. Aí o mal que eu não quero fazer, esse eu vou e faço. Sim. Aí eu perguntei ontem aqui para os professores: será que algum de nós está melhor que o apóstolo Paulo? Que não tem esse conflito de querer fazer o bem e fazer o mal? Pô, Sim. Paulo, ele fala assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará Sim. do corpo dessa morte? Olha a agonia, olha a luta de Paulo. Então, o bom caminho pra gente é admitir que a gente tá nessa luta também pra Sim. poder lutar com as armas que Deus nos dá. E pra melhorar, né? Porque eu acho que é exatamente isso. A gente vai entendendo o nosso funcionamento ali e vai tentando melhorar através do que eu, né, do que eu enxergo que eu posso melhorar. Agora, se eu sou muito bom em tudo, se eu sei tudo, eu não tenho nada pra melhorar. Exato, Logo, Ju. eu não vou nem me mexer pra isso. Exatamente. Agora, se eu entender que eu preciso melhorar, né? Que eu não sou humilde, então que eu posso ser mais humilde, que eu posso ajudar mais o outro, que eu posso acolher, amar, abraçar, dar 1 quilo de arroz que seja, Sim. isso eu vou fazer com amor. Às vezes a gente acha que a caminhada com Deus, o pastor Rafa que fala isso, a gente acha que é uma escada rolante pra cima, né? Você só fica parado lá Tô e a pronta. escada vai sozinha. Ele fala, não, gente, é uma escada normal. Você dá um passo, melhora, Sim. reconhece que tá errado, melhora, e assim vai. E aí o dia que ele me falou assim, é isso, Rafa, se não for uma escada rolante descendo, né? Se você parar, você desce, Essa né? Tipo mesmo. assim, eu subo e fico aqui tranquilo, que tá tudo bem. Não, mano, Sim. você melhorou numa coisa, se você estagnar, você volta de Desce. novo. Exatamente. Sabe? Então, é uma luta constante, uma vigilância constante. Sim. Por isso que a palavra de Deus nos exorta a estar sempre buscando a Deus, buscando a Sim. palavra, orando, porque não despiora nunca a nossa carne, né? A Não. nossa carne está sempre em oposição àquilo que Deus quer. E eu penso que tudo começa da gente reconhecer que é pecador.
Sim. Lembra aquela cena que a mulher se joga aos pés de Jesus? O cara fala, ih, mano, se Jesus soubesse quem é essa mulher aí, cheia de Sim. pecado. Aí Jesus fala assim, não, ó, o que acontece? Ela entende que ela foi muito perdoada por causa dos Sim. pecados que ela tinha. E Então, quem é muito perdoado, muito ama. sim. Agora, se eu acho que eu nem preciso ser tão perdoado assim, porque, né, até que eu tô melhor, né, até que... Melhorando, tá Olha, aqui. olha esse meu cunhado aqui, olha esse meu Sim. primo, cara aí todo torto, tudo Sim. errado, então eu tô melhor que ele, eu nem preciso tanto. Aí acabou, porque primeiro, você não busca esse perdão, porque você lembra o papo do fariseu? Obrigado que eu não sou igual esse desgraçado desse publicano Sim. aqui. Sim. Então a gente tem essa postura arrogante e ela faz com que a gente não ame a Deus como aquele que nos perdoa de algo tão grave que só a Sim. gente sabe, né? Sim. E aí eu acho que a graça não é que ela se manifesta mais para alguns, eu acho que a gente tem mais dela à medida que a gente busca. Sim, porque é isso. Alguém falou, por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Falei, a gente lê a Bíblia todo dia não é pra gente. Não é pra Deus. Uhum. Tô lendo a Bíblia pra Deus, né? Porque Deus vê. ele vê e Cheque, tal. pra dar o check. Não, é pra nós. Pra nós. Porque eu posso ler 50 mil vezes o mesmo versículo. E Uhum. essas 50 vezes ele vai falar de uma forma diferente. Bingo. É isso, Então, Ju. se a gente não buscar, não reconhecer que ele é Salvador, que ele deu a vida, né, por nós, que nós estamos aqui por causa dele. Sim. E não importa se eu tô passando um aperto ou não, ele está presente. Né? E quando a gente reconhece que ele está em tudo, quando a Sim. gente não tá vendo nenhuma luz, mas a gente entende que Jesus está com a gente, eu acho que tudo fica muito mais leve. E é difícil, porque eu acho que é maturidade, é ser grato, né? Porque se a gente vive murmurando, a gente não vai enxergar. É uma mistura, gratidão, perseverança. Como eu falei, esse fim de semana eu preguei sobre fé, né? Sim. Aí você pega lá Hebreus 11, fala que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Sim. A gente fala assim, pô, pastor, mas eu tô orando e não tô vendo acontecer nada. Então, mas a fé é pra agora. É pra quando você não tá vendo. A partir do momento que você vê, vira gratidão, adoração, você Sim. busca a Deus, tá tudo certo. Mas enquanto a gente não vê, é pela fé. Na promessa dele, na palavra dele, no caráter dele. Sim. Então é fé. É agora que a gente tem que usar fé. Sim. Mas a gente desanima, reclama, murmura, desiste. Desiste. Abre Nossa. mão de ministério, abre mão do que tá realizando até fora da igreja, mas quer pro reino de Deus. Muitas vezes a gente desiste, a Sim. gente para de E por crer. pessoas, muitas vezes, né? Ju, e acho que isso é o pior. Eu acho também. Pior que desistir de situações, é Sim. desistir de pessoas. E ontem eu preguei aqui, eu falei, irmãos, meu irmão, acho que ele tá fora da igreja uns 25, 30 anos. Teve horas que eu desisti de orar. Sim. Por quê? Eu falei, Senhor, Não tô vendo, não tô tá indo. orando, não tá mudando nada. Sim. Olha como a gente é. Então a gente precisa entender que ao mesmo tempo que a gente crê em Deus, a gente é incrédulo pra um monte de coisa, né? Sim. Então a gente tem que ir revisitando E nossas pensando áreas aqui, aí, deixa eu ver o que eu repensando, posso. olhando pra palavra. Se a gente for honesto, a gente olha na nossa própria história e a gente vê a mão de Deus. Gente. Guardando, protegendo, livrando e etc. E cada um de uma forma, mas todo mundo enxerga. Então, Sim. as nossas próprias experiências deveriam nos ajudar a crer em Deus na luta que a gente está passando hoje. Sim. Mas sempre parece que o problema de agora é maior. Aliás, eu até acho que é. Mas, poxa, se Deus esteve com a gente até agora ele vai nos abandonar? Não vai agora. Quando eu digo que eu até acho que o problema é maior, é que, na verdade, assim, conforme a nossa vida vai avançando, não só em idade, mas em experiências, em maturidade, ela vai cobrando mais A responsabilidade da responsabilidade gente, vai né? aumentando, então a gente Então vai hoje a sentindo- gente é pai, mãe de família. É diferente de 20 anos atrás. Nossa. Não é? A gente tava falando pro Wanderson assim, domingo, Isso aí? porque no sábado, que teve a festa das crianças, Aham. e a gente tava comendo pão com salsicha, né? Certo. Aí eu falei, nossa, faz um tempo que eu não como salsicha, porque eu nem compro mais na minha casa por causa das crianças. Tá vendo? Aí o Wanderson falou, nossa, já é verdade, porque antigamente, quando a gente não tinha filho, a gente ia pra casa do Wanderson, fazia hot dog com bacon, salsicha, vendo? tudo que não era bom, sabe? E como a gente muda, porque é uma responsabilidade eu ensinar ele a comer bem, Sim. né? Não. Principalmente em casa, né? Não, o Wanderson tava comendo? É porque a Ellen não viu. Se a Ellen tivesse visto... Porque a gente Às comia vezes, muito às vezes quando a besteira. gente chega no PGM lá, fala, ô Wanderson, vamos passar um café aqui. Falou, ai pastor, se passar eu vou querer tomar.
E eu já tomo lá nos bombeiros, lá na Nossa, ele vai câmara. ficar lá na câmara. É, ele fala, então É isso. Mas... é verdade, né, meu? Como vai mudando a responsabilidade, é isso que eu falo. Aí as lutas são outras. Sim. As Que não é lutas só são outras. nós, né? Quando você põe um filho, aí você fala, ai meu Deus, Agora não é agora eu só tenho a um filho, eu gente. tenho que cuidar. Então, sim, talvez as lutas que eu tenho hoje sejam mais difíceis do que aquelas que eu tinha com 15, 20 anos. Sim. Mas o Deus que estava comigo lá nos 15, 20 anos Ele é continua. o mesmo que está hoje, que promete estar até a consumação do século, até o fim Sim. de tudo. Então, isso já devia nos ensinar sobre a nossa caminhada de fé, né? Sim. Bom, aí você chegou no Jardim Noronha, a graça de Deus te Consórcio. alcançou, foi o que eu disse. Chegou lá no... É Jardim Consórcio também, né? Ou não? Igreja Batista... Do Jardim Consórcio. Jardim... Acho que por isso que eu confundo com o Jardim Noronha. Não, é. Chegou lá no Jardim Consórcio e depois? Você foi para outra igreja? Fiquei lá. Uhum. Aí o pastor Edmilson, que era do consórcio, ele já está lá de novo, né? E ele saiu da igreja. Certo. E alguns jovens saíram também. Eu não lembro muito bem o que é. Eu acho que foi isso. O pastor Edmilson Tá. saiu, e aí a gente saiu, né? Algumas pessoas. E eu comecei a ir pro Parque São Paulo. Parque São Paulo, que hoje é o pastor Ivan, né? Pastor Ivan, a igreja Certo. do meu coração. Ai, que legal. Eu Com amo. quantos anos? Peraí, que agora eu perdi. Você tava mais ou menos no 5º ano ali, né? Aí eu fiquei na Vida Nova um tempo, mas eu me batizei no consórcio. Batizou no consórcio, ok. Então eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, uns 20 anos atrás. Ah, tá. Comecinho da juventude, beleza. Isso, 16, 17. Aí você chegou agora no Parque São Paulo com mais ou menos? Nossa, uns Mais ou 23, menos. talvez, Tá 24. bom, por aí. Como Jovem agora, de fato. Jovem. Não sei. Eu tava afastada, eu fiquei desanimada quando eu saí do consórcio. Ah, ok. E aí eu falei, gente, eu preciso achar Uma uma igreja. igreja. Aham. E aí tinha um acampamento de carnaval Olha aí. no Parque São Paulo. Mas você conhecia alguém lá, né? Não, muito louca. Ah, sim, sua. caruda. Porque tinha a Valéria era do consórcio e a mãe dela era do Parque São Paulo. Ok. E aí ela falou, vai ter na igreja da minha mãe, alguma coisa. Eu falei, tá bom. Acampamento. Vamos eu lá, vou. vamos ver. Não conhecia E ninguém. você foi sozinha? Fui sozinha. Caramba, Ju. Foi muito Na cara e na coragem. E aí eu fui sozinha. E, gente, eu cheguei lá. É Deus mesmo, né, que cuida das pessoas. E aí foi assim, de primeira, tinha um pessoal dos jovens, né? Assim, a Dai e o Léo. Até hoje a gente se fala. Que A gente legal. eles também não tinham filhos, então tinha uma liderança de jovem e eles adotavam cada um como filhos, vamos dizer Boa. assim. Então era da Dai. Então eu fiquei muito lá. Minha mãe já tinha morrido? Já. Minha mãe morreu em 2021. Isso. Uhum. Eu não lembro onde eu tava. Acho que eu tava no consórcio ainda. Não sei. Não, tava Não, no 21 Não, tá tava. perto já. Tá perto do quê? Não, do Eu ano cu- que... não, 21 21 anos. Ah. Ok. 21 Imagino anos. que se fosse em outro século isso. Não, foi esse século ainda, 2025, Me né? respeita, tá senhor. Não, é porque às vezes quando eu vou falar da minha infância e da minha adolescência, tá em outro milênio já, porque é 99, coisa assim, eu fiz 16 nessa época. Então eu falo, pô, minha adolescência Já tá em foi. outro século. Mas não, então, é quase isso aí. Mas foi em 2000. Minha mãe morreu, eu tinha 21 anos. Então, eu estava no Parque São Paulo. Não, acho que eu tava no consórcio. Não sei, eu me perco. Mas Não, acho que depois eu tava te no indico uma consórcio. psicóloga pra você trabalhar melhor essas questões. Não sei onde eu tava. Mais ou menos por aí, tudo Isso. bem. E tudo aí eu mais fui ou pro menos. Parque São Paulo, comecei a frequentar lá. Que legal, Ju. Era longe da minha casa, né? Então vamos pensar que eram 2 ônibus, porque é Dois contra a ônibus. mão. Aí é crente, né, meu? Pegar 2 anos pra ir pra igreja. Jovem, né? Jovem Porque crente, hoje- né? E aí eu ficava muito na casa das meninas. Então, uma semana eu passava por lá, férias, essas coisas, trabalhava, Sempre junto, estudava, que legal, sempre a Ju. igreja tava cuidando. Pastor Fulgêncio, que. Você conheceu Não o Pastor conheci, Fulgêncio? não. Ah, é a melhor pessoa da vida. Não conheci. É o pastor que você, na hora que você pensa em pular, ele já tá pulando lá Ele na ainda frente. é de lá? Não, ele foi pra Santa Fé, Santa Presidente Fé. Prudente, alguma Tá. coisa assim. Ele foi morar lá. É, mas sempre acolhendo. Quando eu pensava, hoje eu não vou pra igreja que eu tô mal. Ele tava lá na porta da minha casa. Olha aí. Então, eu sempre fui acostumada com um pastor que Que tem esse cuida, que é cuidado, né? pastor Sim. de ovelhas. Igreja que cuida, pastor que cuida, né? Você E foi isso eu tendo sinto tudo muita isso. falta, muitas vezes, porque é Entendo. muito diferente. Eu já falei isso pra você várias Sim. vezes, né? Porque que preocupa, que liga, tá tudo bem e tal, e tá sabendo da família, né? E o pastor Fulgêncio foi Que legal. um amor. Ju. E aí eu conheci o Fê na Jubasque,
Olha que jovem. Olha, no trabalho de jovens, tá vendo, gente? É importante demais esse trabalho. Na Jubasque, tinha vários amigos em comuns, então a gente saía. E aí ele foi pro Parque São Paulo, não sei fazer o quê, mas a gente já tava conversando e ele me chamou. Você não sabe o que ele foi fazer lá. Não era. Não, lembrei. Não, a igreja. Olha os papos, Stephanie. Eles se conheceram. Ele foi lá fazendo. Do nada ele apareceu lá. Não foi isso, não. Foi porque a igreja, o Santo Amaro, foi tocar no Parque São Paulo. Tinha uma. O Fê já era de Santo Amaro? Já. Tá. Então, foi com a banda do Daniel, era uma banda de. Eu lembro, eu fiquei sabendo da história. Tinha um ônibus, tinha um som, tinha um negócio, tinha já ouvi tudo. falar. E aí eles foram tocar, e aí o Fernando foi. Nesse dia ele falou: você quer ir embora comigo? Eu falei: não. Oxe, assim? Do Tá nada? doida? Tipo, sei lá que Nem pagou a coxinha na cantina, tá maluco? E aí, não sei, a gente começou a conversar e aí ele trabalhava na mesma rua da onde eu trabalhava. A gente trabalhava Olha lá, na mesma as rua. coincidências aí, né? Aí a gente ia almoçar, assim, tal, e começamos a namorar. Evidentemente, né? Estamos Eu não sei casados. se você percebeu isso no começo, mas desde quando ele falou pra você ir embora com ele, a intenção já era essa. Começamos, aí 2021, aí a gente... Não, 2021 não, a gente casou em 2017. 17. Que fez 10 anos esse ano. 17. Começamos a namorar em 2015, mais ou menos. Tá. 14, sei lá. Sou muito ruim de datas, tá? Eu reparei, mas tudo bem, vai mais ou menos ali, Ele já tá que bom. pergunta pra ele a data Ele que ele é manja, boa. ele é mais de Ele é muito exatas. bom de exatamente, eu sou de humanas. Ele lembra todas as datas, eu não lembro. Certo. E aí eu comecei pra Santo Amaro, Ah, certo. mesmo porque nessa época eu acho que o pastor Fulgêncio ia Também sair da igreja. saiu da também. igreja. Não lembro, acho que não. Foi um pouco depois, mas já tava. Um pessoal tinha saído, não lembro muito bem o que Tá, aconteceu. então você chegou na Pibisa, que a gente chama em 2015, 16, mais ou menos isso? Eu casei em 2017, né? Eu falei? Por aí é. Então foi isso. Por aí. Teve uma viagem missionária pra Gavião Peixoto, eu lembro. Conhece Gavião Olha, Peixoto? Não. Nossa, daí a gente. Uma cidade? É uma mini cidade que a gente foi, acho que era com a junta, era alguma coisa de missões pra ver onde tinha igreja batista e lá não tinha nenhuma. Ok, entendo. Então nós fomos, eu fui com eles já, nem fui com o Parque São Paulo. E aí fiquei no Santa Amaro. Ju, você falou de 3 coisas que eu acho tão importantes na vida da igreja. Por mais que tenham todos os apesares. Acampamento de igreja. O nosso último foi. Cara, você tá maluco. Eu tenho dificuldade de falar desse acampamento sem me emocionar às vezes. E eu nem queria ir. Tá vendo? Porque, cara, o que aconteceu lá, só quem tava lá. Tá quase os encontros que tinha do G12, que fala, foi tremendo. Porque não dá nem pra falar tudo que aconteceu lá. Nossa, foi demais, assim. Sabe? Então, assim, a importância que tem. E assim, o tanto que a gente ouviu que não tem que ter acampamento, que tá gastando dinheiro com o que não Sim. pode, porque a igreja vai ter prejuízo. Esse acampamento saiu com muita. Foi com choro e ranger de dentro que saiu. Mas Deus, ainda no fim, ainda teve o. Não, sem comentários. Né? Você entende? Mas Deus. mesmo assim, ainda que não tivesse, quem tava na Tava equipe certo, ia fazer. tava engajado sim. em fazer evento tal, pra Sim. quitar tudo. Mas aí Deus veio e fez mais do que a gente imaginava. Sim. A gente achou que ia ser, entre aspas, só na força do nosso braço. O senhor Não. vem e fala, não, eu tô no Pode comando. descansar, já trabalhando demais. Pô, Agora cara, vocês vão Deus ficar- foi maravilhoso. Então, a importância de acampamento na vida da igreja. Sim. Pra quem tá chegando, igual você falou. Quando você começou a falar, eu quis falar, esperei o final, depois o assunto mudou. Mas, tipo assim, acampamento é diferente, cara. Sim. É diferente. Eu acho que todas as vezes que a gente separar 2, 3, 4 dias pra ir pra um lugar, Sim. ter culto todo dia, Sim. ter comunhão todo dia, café todo dia, almoço junto, tal, de preferência sem celular. Sim. Não tem como, Ju, no final desse período, a gente não ter sido tocado por Deus. Sim. Porque a promessa dele é o seguinte, ó, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de coração. Sim. Aí a gente separa 3, 4 dias, paga por isso, porque lá a gente também vai ter um lazer, não sei o quê. O lazer do acampamento acaba se transformando em comunhão, Sim. história pra Com contar, irmãos que você às vezes nem tem tanto contato. que na no igreja dia a você não dia. tem. Vocês estão na mesma igreja há 5, 10 anos, paz do Senhor, boa semana. Sim. Graça e paz, Deus abençoe. Não tem um relacionamento. Aí no acampamento não tem como. Sim.
Não tem como. E, Ju, desse acampamento aí, cara, teve gente que chegou pra dar testemunho e falou, pastor, eu nem ia com a cara de tal irmão. Sim. E aí eu me machuquei jogando bola lá, foi o irmão que mais cuidou de mim. Pois é. Mudou a relação Eu completamente. e o Ralph. Eu posso falar, né, Ralph? Você tá Então, brincando? eu e o Ralph... Aniversário dele ontem. É. Quer dizer, quando for pro ar, já vai ter que fazer uma semana. Mas eu mandei mensagem pra ele. Abração, mandei. Ralph. Primeiro, eu mandei ontem no particular, parabéns, porque no acampamento a gente... Antes do acampamento, a gente se pega um pouco. A gente é muito parecido, eu acho que tem uma questão. Então a gente meio dá uns choques, sabe? Entendo. E no acampamento eu caí no grupo dele. Um grupo que o Matheus falou pra separar em grupos. Uhum. E eu caí no grupo O verde dele. e o azul? Não. Não, o grupo do quê? Pequenos você diz? grupos, Ah, tipo os no pequenos mundo lá. grupos, ok. E E aí aí... caiu no grupo dele. Não, caí no grupo e falei, meu pai. Aí você já vai. Não. Pronto. Falei, não. Paguei pra ter paz e olha o que tá acontecendo. Tô nesse grupo. Você nem tá nessa de olha o que Deus tá fazendo. E o João tava no grupo. Eu falei, eu nem posso ficar falando muita coisa que o João acabou de chegar. É, que eu vou me segurar. Mas aí eu falei, né, como eu tava me sentindo, né, até agora. Nessa questão, né, que a gente passou todo na igreja, Sim. né, mal mesmo, então. E ele estava. E aí eu comecei a chorar e tal, e ele me abraçou, e aí ele veio, me pediu perdão, né, por tudo. Olha só, E aí eu eu nem pedi sabia perdão. dessa história, Ju. Não é que não tinha uma briga. Não, mas tipo assim, eu não sabia desse É do momento, acampamento, dessa sim. conversa, desse perdão. Porque tiveram outros momentos desse lá. Sim. Momentos. Aqui a gente não fala, mas quando a gente reuniu só os homens, que devia ter 10, 12. O Fernando tava? Não O sei. Fernando tinha saído? O Fernando saiu do acampamento? Ele Não. Os irmãos que estavam doentes, ele foi pro hospital com o irmãozinho. Isso, acho que foi nesse dia. Ou não? Porque eu não tô. Na minha cabeça eu não tô lembrando do Fernando. Eu lembro que tava o irmão Daniel. Eu não sei, tava porque o Otávio era Mateus. pequeno. Não sei se ele tava às vezes, ajudando acho em que alguma ele outra tava, coisa. sim. Às vezes eu acho que ele tava. Acho que ele tava. Tava aquele irmão da pousada lá, Luiz, né? Sim. Eu acho que ele tava Não do lado sei, do Luiz. pode ser nos primeiros dias, não foi? Bom. Porque a gente não foi, a gente foi só à noite. Cara, foi um tempo ali de quebrantamento meu, do Matheus, do Ralph, de todo. Cara. Então. E aí eu acho que foi nesses últimos dias aí o Ralph, aí foi tudo bem. Olha que Depois bênção, aquela... A fogueira, né? Não tem nem o que falar com o da fogueira. A gente conversou também lá uma hora, né? Sim, nós tivemos um Foi tempo, porque eu muito falei tanta bom, coisa porque eu tava aqui engasgada. Mas foi muito bom, cara. O pessoal ficou magoado comigo porque não me achou na brincadeira do monge. Também, né, pastor? Desse tamanho, como é que vocês não me acharam? É uma velho? palhaçada. E todo mundo passava, aí ia voltar. Punha E eu nem tava lanterna na brincando minha e fui caçar também. Você foi com a Gabriela me achar, eu né? falei, Gabriela, ele sumiu, a gente precisa achar. Também tem esse lado dos acampa. Mas enfim, Aí o primeiro. acampa é muito importante. Pra você que tava chegando. Sim, nossa, cara. Pros irmãos que convivem, mas não se relacionam. E ali no acampamento é praticamente obrigado. Sim. Mas é um obrigado do bem, assim. Sim. Pra quem tá chegando, pra quem tá lá, pra Deus juntar um povo novo com quem tá chegando, enfim, com o momento que a nossa igreja tava, acho que tudo deu Foi certo muito bom. no acampamento. Outra coisa que você falou também é do amor da igreja e do pastor. Sim. O quanto isso marca a vida das pessoas. Sim. Eu tenho conversado até com alguns pastores e a gente tem falado sobre isso. Cara, às vezes existe o pastor do rebanho, aquele que conduz o Eu sempre rebanho, falo isso. e existe pastor de ovelha. De rebanho, de ovelhas e da palavra. Tem pastor que Também, não tem o dom de pregar, mas também. tem o dom de cuidar. E tem pastor, né, e vice-versa. Que prega bem, mas não consegue. Cuida. Então, Mas eu acho que tudo isso aí é dom, Ju. também, É sim. que na igreja batista, especialmente, a gente chama todo mundo de pastor, aquele que é ordenado ao ministério. Sim, Mas nem todo mundo que é ordenado ao ministério tem o dom espiritual de pastoreio. sim. É diferente. Sim, Então, às vezes, é pastor da igreja, mas ele é um excelente administrador, mas de relacionamento não é bom. não é bom, exatamente. Aí você tem o cara que... E normalmente vai ser assim. O cara que é muito bom de relacionamento, ele não é bom de administração, porque Não ele vai é mais bater, né? gente do que pessoas. Papel, sim. Por isso que o melhor seria para a igreja o que a gente chama de colegiado de pastores. Sim, Porque aí a igreja não fica sem ser suprida. sim. Principalmente quando fala lá em Efésios 4, 11 e 12, acho. Uns são pastores e mestres, apóstolos, Sim. profetas e evangelistas. Então aí você vai tendo todas as áreas sendo supridas na igreja
Para quê? Ali fala que é para que os santos sejam aperfeiçoados para a obra do ministério. Sim. Então é errado? Não tô nem falando de certo ou Sim. errado, mas o que seria ideal é que a igreja tivesse esse colegiado, seja de pastores, ou até pode ser ministros, nem precisa ser Sim. pastores, mas ministros que consigam alcançar todo mundo para que eles sejam aperfeiçoados para a obra do ministério e para alcançar outras pessoas também. Sim. No mundo ideal seria isso, né? Mas é árduo esse trabalho, esse caminho aí. Sim, porque, nossa, o pastor Edmilson e a Ellen, que a Ellen é filha do pastor Shed. Ok. Até hoje Ok. eu tenho contato com eles. Nossa, que legal, João. E aí, grupo de estudo ela fazia, Olha né? que bênção. Eu tentei participar o último, mas foi muito difícil. Eu tinha paciente no horário do estudo. Mas a gente já conversando aí de outros rolês, você não só tentou participar do estudo dela, como você também tentou fazer estudo com outras pessoas. Tentei. Isso é Também maravilhoso. não terminamos, mas tá foi. tudo começamos. bem. Mas começou. Sim, Teve iniciativa. Daqui a pouco, plano ainda. Daqui a pouco, isso que eu ia falar, daqui a pouco vai voltar. De alguma forma, porque é uma coisa que ardeu no seu coração. Por quê? Muito, sim. Além de gostar, porque você entende que foi abençoada quando a Ellen fez com você. Sim. Então você fala, é isso que abençoa as pessoas. Eu sei do que eu tô falando porque eu passei por esse processo. Sim. Então agora eu quero que outros sejam assim. E eu acho que o Espírito Santo vai nos conduzindo para isso mesmo, Ju. Sim. Por quê? Porque a gente merece? Não, porque a graça vai nos consertando. Eu acho que a graça, ela salva, mas também a graça transforma. Transforma. Né? E como transforma? A graça nos ajuda, ela nos sustenta, ela nos é suficiente quando a gente, igual o Paulo, fala, pô, senhor, tô com esse espinho na carne aí, não dá pra tirar? Sim. Ele fala, Paulo, minha graça te basta, jovem. Então tem horas que a resposta de Deus para nós é essa. Sim. Fala, pô, senhor, mas e isso, e isso, e isso, e aquilo, por que tá acontecendo desse jeito e tal? Jovem, calma aí. Sim. Minha graça já é suficiente. Sim. Descansa nela aí. E aí a gente, pra descansar também, é uma briga, né? Difícil, que a gente quer fazer tudo, que a gente quer ter o controle de todas as coisas. Muito bem, Ju, aí você chegou na Pibisa. E aí, como que a gente se conheceu, Ju? Você lembra disso? Nossa, eu lembro muito vagamente. Não vou nem perguntar a data, vou por favor, a ocasião. Eu acho que é na Cristolândia, isso eu lembro um pouco. A Gabi. Cristolândia? A Gabi. Conheceu a Gabi na Cristolândia? Eu acho que sim. Você... Quando ela foi tirada das ruas? Quando ela foi tirada das drogas. Tô brincando, gente. Meu amor, imagina. O povo conhece sua história, imagina. Mas você eu conheci na Central, né? Na Central. Foi a primeira vez... Eu era líder de jovens aquela... Olha, eu era jovem. Olha eu era só. líder de... Então, por mais que ela não lembre a data, pessoal, a gente sabe que já faz um tempo. Não. Ainda bem engraçado, gente. Eu era jovem. Continuo, né? Mas um pouco mais experiente agora. Então, a lembrança, jovem ainda, né? Como jovem diz o Chaves. Ainda, quando a lembrança que eu tinha, de verdade, era um casal, uma mulher negra e um cara de óculos. Era essa lembrança que eu tinha de que me procuraram no final do culto da Central. Só que por que ficou a lembrança? Porque vocês me procuraram para me convidar para ir na primeira. Sim. Agora eu acho que eu entendi. Agora eu entendi, Stephanie. Por que ela ficou demorando pra marcar de vir no podcast? Vingança. Que eu nem lembro. Porque daquela vez ela me chamou pra pregar na primeira e nunca deu minha agenda. Nunca deu certo. Passaram mais de... Acho que eu nem era casada naquela época, talvez. Não sei, não lembro. Aí, imagina. Mas só tem muitos anos. Aí foi isso. Aí, você acredita? Aí um dia, meu telefone toca, é a Juliana. Anos depois. Não foi isso? Foi. O telefone toca. Aí como é que foi a história? Lembra aí. Não vai lembrar a história também. Oi, pastor. Lembra de mim? Que eu te vi lá na Central. Nossa, e ele deve ter disfarçado muito bem. Às vezes você é tão ingrato. Às vezes eu vendo a pessoa, ela fala, lembra de mim? Eu... Imagina no telefone. Querido, eu sou ruim de nome. O que é uma verdade, mas também já foi muita desculpa. E aí ele falou, eu falei, então, estamos procurando um pastor de jovens e tal. A Ju era líder da comissão, era relatora ali, né, que tava procurando um pastor de jovens. Eu era relatora, não, acho que era a Ju. Não, eu acho, pra mim era você. Porque eu sei que entrou em contato, eu achei que era você. Mas eu acho que era a Juliana, eu não lembro, eu era... Porque ela tava há pouco tempo na igreja.
Até ela era mas eu acho que ela A Ju era chegou, acho que há menos de um ano antes que eu da igreja. Mas ela pode ser era que da eu seja comissão. relatora. Aí você me ligou, falando, procurando um pastor de jovens e tal. Aí foi assim, gente, pra vocês que já sabem que sou da primeira igreja batista de Santo Amaro. Que ele chegou lá. Foi através desse contato, aí claro, depois com o pastor, depois reunião com a comissão e vota e tudo mais, todo aquele processo batista. Mas veio indicação, né, do pastor... Rapaz, verdade, bem lembrado, pastor Veio pro pastor Rodrigo. Joelito, ele indicou pro pastor Joelito Pelo e o pastor que eu Rodrigo soube, Goulart. Isso, pelo que eu soube, o pastor Joelito conversou com o pastor Carlos Jones, do Brooklyn. Sim. Acho que sim. E aí parece que o Jones falou, mano, eu não conheço não, mas o Rodrigo deve conhecer. Aí o Rodrigo indicou. Aí o Rodrigo indicou, porque a gente se conhecia dessas caminhadas de Juba também. E eu conheci, o Rodrigo eu conhecia do Conjubesp, várias pregações, Olha né? Quando que a gente coisa, ia pra Ju. muitos Conjubesp. Então, eu conheci ele quando eu fui da Batista do Bom Retiro. A do Brooklyn, por mais que seja na Zona Sul, ela faz parte da Associação Batista Centro, de São Paulo. E aí, nos trabalhos de juventude daquela associação que eu conheci o Rodrigo. Aí, quando eu fui pra Associação Norte, um congresso, eu chamei ele pra pregar e fazia poucos meses que ele tinha pregado lá. Porque também ele tinha vindo pra São Paulo recentemente, eu acho. Não, ele já tava uma carinha no Brooklyn já. Já faz uns bons anos que ele tá lá já. Mas enfim, foi por causa desses trampos de Juba. Antes Juba Central, depois Juba Noc. E agora a gente tá na igreja do presidente da Jubasc, viu? Não sei se você tá sabendo. Tô sabendo. Ali na Fiquei sabendo, a primeira dama tá aqui Na sentada, técnica né? ali, ó, a primeira dama da Jubasc Tô tá ali, sabendo. ó. Essa agora... Eu não sabia, ou te chamaram pra pregar aqui, eu não sabia se eu tinha nem roupa pra vir pregar na igreja Não, e agora, do né? presidente da Ai, Jubasc. tá ficando velha, que aqueles jovens... Gustavo, Richard Lucas. e Lucas. Pra você que não entende o batistês aqui que a gente tá falando, né? Juba significa juventude batista. Normalmente é o nome que a gente dá pra quem cuida da juventude de uma região. Então, quando a gente tá falando aqui Jubasc, é Juventude Batista do Sudoeste da capital. Quando eu era da Jubanoc, é Juventude Batista do Noroeste da capital. Quando era da Juba Central, é das igrejas do centro da capital. Então, só para você que não é batista, Batista gosta de uma sigla, de uma comissão, que vocês não estão ligados. Uma reuniãozinha, tranquila. Batista gosta disso aí, pra vocês entenderem. Então, foi assim que eu conheci a Ju. Uma vez que eu vim pregar aqui na Zona Sul, porque meu primo Fernando era da Igreja Central de Santo Amaro e me convidou. Aí nos conhecemos no final de um culto, não imaginávamos os planos de Deus. E depois chegamos aqui para pastorear os jovens. Vai fazer 2 anos e meio aí que eu tô na Pibisa. Sim. Que eu vim em maio de 23. Nossa, Então agora passa fez muito rápido. 2 anos em maio, 2 anos e meio. E glória a Deus por isso. E Ju, agora pra gente, ainda sempre, né, como base a graça de Deus, entender, tipo assim, como que a graça de Deus, você entende que ela atua a partir de você. Ela já chegou, já te salvou, ela te sustenta, ela te ajuda. Mas como que você entende que outras pessoas possam enxergar a graça de Deus através da sua vida? Nossa. Uma perguntinha, né? Profunda, né? Dá até medo que a gente vai falar. O outro fala, Não, irmã. ela falando assim, parece que eu nem mandei antes a pergunta e que eu não faço ela em todos os episódios. Mas ela foi ver. Fui ver, vai que, né? Eu acho que na minha rotina, né, na igreja, por exemplo, é sempre estar ali trabalhando. Eu sempre vou você trabalhando na igreja. E às vezes eu não quero, é muito louco. Né? Eu acredito, mas ainda bem que você faz. Porque você tava nessa comissão, na época você cuidava do encontro de casais também, quando eu cheguei eu lembro bem disso. Cuidava dos casais agora. Sempre no coral também, então Sempre tem uma vida ativa na igreja, assim, Sim. Isso é bom. Teve uma época que eu... É difícil, eu falo, esse ano eu não vou fazer nada. Mas esse ano nunca existe, porque eu sempre acho uma coisa pra fazer. É até o mês que vem. Até precisar de alguém pra alguma Aí eu falo, coisa. não, eu vou ajudar e tal. Eu sei como é. Né? Então, às vezes a gente tá muito cansada mesmo. Que não justifica, mas a gente não quer fazer nada. Mas é muito difícil, porque você tá envolvida. Né? E não tem como. Mas eu amo, né? Estar lá e fazer. Eu acho que a graça, né, se manifesta no meu trabalho. Né, a partir das escutas. Sim. Se você não entendeu até agora, eu nem lembro se eu falei, a Ju é psicóloga. Falei, né? Falou. Ju é psicóloga, gente, então aí. Então, através das escutas, né, de acolher, da pessoa estar ali, né, nua mesmo, dentro de um consultório, vamos dizer, e falar. Sim, solta tudo ali, né?
E ouvir, né? Às vezes vem muita gente nossa, acho que eu tenho poucos cristãos. A maioria são de outras religiões. A maioria dos pacientes. Sim. E eles sabem que eu sou cristã. Isso é Alguns, bom. né? Não todos, porque alguns não são mais difíceis, mas às vezes eu posto alguma coisa no Instagram e tal. Não levo isso pro consultório. Era esse ponto. Porque a gente não pode chegar com não isso, pode, né? Não sei. Então a pessoa vem falar que é de outra religião, tá tudo bem, né? Assim como muita gente que eu convivo não seja cristão, Sim, né? sim. Mas eu tô ali, né? Acolhendo, ouvindo e cuidando dessas pessoas mesmo, como se fosse qualquer outra, né? Eu acho que as meninas sempre falam, né? Essa coisa minha de acolher as pessoas Agora você perguntou, eu pensei que é muito a graça de Deus mesmo, né? De tentar cuidar, de mandar mensagem semanalmente. Falo que eu já fui muito melhor. Quando não tinha o Otávio, era muito mais fácil. Hoje, O Otávio tá com quanto tempo? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2, né? Consome demais, né, Ju? E aí, Tô ligado. Então, Eu nem sou mãe, mas eu sei qual é que é o negócio. então é muita loucura, é muita coisa. Eu não consigo mais. Mas eu acho que essa coisa de eu cuidar das pessoas é uma coisa que eu gosto muito. Mas pelo que você tá falando aqui, parece que tem tudo a ver com a sua história. Sim, com certeza. De ser cuidado e Exatamente. Olha a importância, de novo, né? Importância de como ser humano a gente querer cuidar do outro, porque Deus falou isso também. Sim. É para amar ele sobre tudo, mas também amar o próximo. Então, Sim. existe essa ordenança, isso pode dizer, essa vontade de Deus que a gente ame o próximo. E aí já teve vezes dos caras perguntar pra Jesus, mas quem é meu próximo? E aí ele conta a história do samaritano, né? O bom samaritano que cuida do cara. O sacerdote não cuidou, o levita não cuidou, porque tava cuidando das coisas de Deus, né? Sim. E o samaritano, que os caras não suportavam, foi quem cuidou. Então o próximo é aquele que precisa de ajuda. Sim. De alguma ajuda. E no seu caso, meu... Cara, esse negócio de terapia é um negócio, assim, muito doido. Como você falou, né? Da pessoa, ela tá nua ali. Ela abre talvez o que é principal na sua vida, que é a sua mente. Sim. O entendimento. As feridas, os traumas. Traumas e coisas que elas nunca falaram pra ninguém, né? De Isso que eu ia falar. Porque aí tem essa coisa que é moralmente, né? Que eu não posso fazer e as pessoas falam ali. E já tive vários choques, né? Bem no começo, né? Porque chegavam pessoas assim... Nossa, eu lembro de um caso assim que a pessoa chegou e eu fiquei muito acabada, sabe assim? Sim. Hoje é muito difícil isso acontecer. Claro, a experiência foi forjando você aí no fogo, Sim. né? Mas hoje também faço terapia, faço supervisão, né? Sempre tem uma psicóloga além, Exato. mais experiente, que vai conseguir Eu tava conversando sobre isso com a minha irmã. Porque você... Quanto tempo você é psicóloga? 10 anos, acho? Ou formada, pelo menos? 12 anos formada 12. E comecei a atender em 2018, né? Então, um pouquinho antes da pandemia aí, né? Mas Sim. você tem já toda essa experiência, né? Sim. A minha irmã, depois você assiste episódios dela, ela acho que levou 20 anos pra concluir o curso todo. Tipo assim, ela fez, acho que foi 3 anos ou 4 anos. E aí, circunstâncias da vida, o tchá, não sei o quê, quase morreu da Covid. Nossa, eu lembro, isso eu acompanhei muito. Aí quando ela voltou, ela falou, não, eu quero realizar e tal. Aí outro milagre, né? Ela conseguiu valer ainda os créditos que ela tinha feito. Faculdade antiga. Isso, aí só faltava, foi na mesma faculdade, na Uninove só faltava 1 ano, acho 1 ano e meio. Nossa, que E ela completou. E aí nessa que ela completou, ela já emendou algumas pós e tal, não sei o quê. E agora ela começou a clinicar. Sei lá, deve fazer 1 mês, talvez. Nossa, então... Aí quando eu fui falar com ela, eu falei, jovem, é a supervisão. Não tem como ficar assim. Entendeu? Porque é um baque. Você aprender a lidar, porque são coisas que hoje, pra mim, chega alguém com ansiedade, tá tudo bem. Já sei o que eu... Mais ou menos. Mas ainda assim tem casos. Semana passada eu levei pra supervisão 3 casos que eu tava me descabelando. Tá vendo? Porque se a gente não tem essa supervisão, a gente fica perdido. Por mais que a gente saiba toda a parte teórica. A supervisão vem com a parte prática. Na prática, a teoria é outra, né? É muito difícil. Então a gente precisa... Então, eu acho que nesse sentido aproxima um pouco do pastor. Sim. Porque você fala assim, não, beleza. Eu vou ouvir aqui o problema dessa pessoa. Sim. Aí, no caso, o psicólogo, ele tem as ferramentas, sei lá, as atividades, exercícios, as recomendações e tal. E o pastor também tem o aconselhamento bíblico. Sim. Ele fala, olha, a Bíblia diz isso, vamos orar. E a princípio você fala, não, beleza, mas o problema é dele.
Mas quando você ouve 10 pessoas, 12, 15 falando de problema, você fala, caramba, a humanidade tá ruim. O pessoal à minha volta tá ruim. Sim. Então, eu fico imaginando, às vezes, o psicólogo ou o pastor, sei lá, que atende alguém que fala que tá com aquela ideação suicida, né? Nossa, olha, é desesperador. Você fala, meu Deus, tipo assim, dependendo do que eu falar aqui, a pessoa pode tomar uma direção. Eu não comecei a atender quando eu me formei por isso. Porque Com esse receio? Eu tinha medo, eu pensava, meu Deus, qualquer coisa que eu falar pro paciente, ele pode se matar e a culpa vai ser minha. Nossa, olha que... Quando eu saí da faculdade. É ruim falar que loucura nesse contexto, mas olha que situação. E aí eu não fui atender. Aí que eu abri a Jujus Doce. Aí eu fui ser confeiteira, né? Nossa, formada em psicologia. E fui fazer... Falou, não, a vida das pessoas tá muito difícil, vamos adoçar a vida delas, né? E aí eu comecei, e aí em 2018 uma amiga falou, Juliana, por que você não atende? Eu falei, não, eu tenho medo. Receio, né? Ela falou, não, você vai, abre o Instagram e vamos pra cima. Porque aí o Pedro tava com uns 6 meses, 4, 5 meses. Bem novinho. Era muito mais fácil eu atender do que fazer doce. Tá. Porque o doce requer o fim de semana todo. Ah, ok. No E eu preparo, né? eu já tava numa fase da confeitaria também de pegar encomendas muito grandes. Então, às vezes, a gente passava a madrugada fazendo. Nossa. Então, com o Pedro ia ser mais difícil. E aí eu falei, tá bom. E aí eu comecei. Venceu aí esse medo. Ela aí, me deu né? supervisão, me ajudou. Ah, psicóloga também. Ela é psicóloga também. Que legal, ela é cunhada da minha cunhada, vamos dizer assim. Nossa, deve ser bom isso. Cuse. A Bárbara. E, nossa, a Bárbara foi, eu sempre agradeço ela. Falo, se não fosse você, eu não tinha começado. Eu ia que tá deu lá essa virada, deu esse que ela incentivo falou, e essa supervisão. O medo vai sempre existir. E aí eu comecei e não estou aqui. Sabe que a faculdade de psicologia sempre ficou no meu radar, assim, né? Tentar entender melhor o ser humano, assim, sabe? Quem sabe? Mas então, o que eu tava te falando, normalmente, falei pra minha irmã, ninguém chega no psicólogo e fala, olha, doutora, preciso te falar como minha vida tá boa. Não, Olha isso aqui, eu tô vencendo. Tudo bem que num tratamento, né, você pode ver a evolução do paciente. Mas o cara já chegar, falar, olha, eu marquei com você, paguei a consulta pra dizer o quanto eu tô bem. Não é assim que funciona, né? E raramente com o pastor também, né? Então eu tô fazendo só essa equivalência que às vezes o tal do burnout, sei lá, pode acontecer. Sim. Porque esse excesso de notícia ruim. Eu imagino que se você todo dia assistir o Jornal das 5, você não vai sair de casa. Excesso de notícia, excesso de trabalho. Né? Só excesso, né? Só excesso, a gente sempre tá. O que hoje em dia, Ju, se for pegar os top 3, assim, do que mais chega no consultório, o que a galera mais tá sofrendo hoje? O que seria, assim? Olha, baixa autoestima. Baixa autoestima. A insegurança vai entrar aí também um pouco. E a ansiedade, né? A ansiedade é um mal... presente mesmo. As pessoas estão muito ansiosas, né? Tem um lance da idade? Os adolescentes estão mais ou também os adultos não estão aguentando a pressão? Tem muito adulto, né? Eu atendo mais adulto do que adolescente. E mais mulheres. Tem homens, mas a maioria é mulher. Mas eu acho que a ansiedade no adulto vem muito de não ser tratado ali na infância, talvez, na adolescência, e vai carregando. Ou tem adulto que desencadeia agora e acabou. Tem criança que a gente já vê e fala, essa criança é ansiosa. Ok. Então, eu tenho uma observação, assim, fonte, vozes da minha cabeça, né, que a gente fala, né? Não tenho nenhuma pesquisa, nunca fui atrás pra saber, mas já que a gente tá aqui, vale perguntar, assim, às vezes... A impressão que eu tenho é que talvez confundam sintomas, então quase tudo que a pessoa tem falam que é ansiedade, ou realmente a gente tá num surto que tá todo mundo de alguma forma ansioso, por N razões. Sim. Por causa da economia, da grana que tá faltando, porque o cara coloca esperança na política e muda o político e a situação dele não muda nada. O Zé tá quase saindo na mão para defender um lado político, mas a situação dele mesmo não mudou nada. E não vai mudar. Ou se mudou, piorou. Porque o dinheiro, a inflação, café tá virando artigo de luxo pra tomar. Os caras estão vendendo um café falso agora, um café que estão chamando, Nossa, né? ele falou isso, eu não vi ainda. Ainda não vi também. Eu, por mim, viveria sem café. Eu vivo. A Gabi, o café com leite é sagrado. Aí saindo pra ela, é pra todo mundo. Lá todo em casa mundo ninguém toma café. Não, mas eu, assim... Perdoe meu paladar infantil, né? Tomaria Toddy a vida inteira.
Todd, Nescau, Três Corações, qualquer achocolatado pra mim é vida. Mas, enfim, pô, 40 conto, meio quilo de café. Então é isso que eu tô dizendo. O cara tá vendo que a vida dele, o cara tá tentando acertar os boletos, o cara parcela uma coisa, Sim. parcela outra, financia outra, aí usa o cartão pra pagar o limite. Pô, não tem como a pessoa ficar normal vivendo isso de forma continuada. Não tô falando quando um mês dá errado. Sim. Às vezes é um ano. Sim. Às vezes é 2 anos. Pô, o cara sempre no aperto. E quando você se torna pai, tem um negócio dentro da gente. Eu discuto dizendo que não é só consumismo, mas você tem uma vontade de que seu filho tenha algo melhor do que você teve. Sim. Meus pais tinham isso comigo. Fizeram o que puderam, mas tentaram investir o máximo que podiam. E eu gostaria disso para meus filhos também. Sim. Só que nem sempre esse sonho cabe no bolso. Não cabe. E isso já gera uma tensão. Não sei quantos %, mas eu já ouvi falar de casamento, na verdade, estão terminando por questões financeiras. Mas aí eu acho que entra muita falta de organização. Então tem paciente que chega que não consegue pagar, eu falo, vamos fazer aqui uma organização financeira. E às vezes essa organização já resolve a ansiedade da pessoa? Porque ela consegue ter uma visão, né? Eu gosto muito de trabalhar com escrever. Vamos escrever, pôr no papel. Então tudo que eu tenho por mês, tudo que eu tenho para pagar. Porque se a gente tem uma noção, você vai ficar mais calmo. Então eu não vou poder gastar. Então, porque se você não tem anotado, eu vou ali comer hoje fora. Eu posso comer fora hoje? Provavelmente não. Não poderia, né? Mas eu vou. Mas só se vive uma vez. A nossa mente sempre, eu mereço, né? eu trabalho. Eu mereço, é a recompensa. Eu mereço de lascar, meu. Né? Eu mereço. Pô, eu trabalho direto, correria, não sei o quê. Sim. Então... Eu mereço. Então, às vezes, chega no consultório, tem muitas pessoas ansiosas mesmo, né? Com transtorno de ansiedade generalizada. Que aí, esse é o CID da ansiedade. Aí é quando aquela pessoa que tem umas crises de falta de ar, que dá um pânico às vezes. O coração dispara, sudorese, várias coisas. Eu acho que eu já tive umas crises dessas, Ju. Sim, provavelmente. É o que eu falei, eu tô naquele grupo. Quem tá com a saúde mental em dia é que tá errado. Então, eu tô me colocando no lado certo. Normalmente, às vezes que eu tive, foi antes de dormir. Eu não sei se é comum, se não é, se depende. Cada um tem um dia. Às vezes é a hora que a gente mais pensa, né? Porque você parou e pensou... a hora que o corpo parou e a mente tá ali. Começa. Tenho isso pra pagar, tenho isso pra fazer, tenho várias coisas. Aí começou e dá falta de ar, taquicardia. Eu tive crise de ansiedade na pandemia. Não, e eu falei assim, minha situação ainda é pior que a dos outros. Porque quem eu vou chamar pra me carregar se der errado? É pelo menos 4 homens, mano. SAMU. Onde vão? Pô, o SAMU, coitado, eu tenho que chamar reforço. Vem, mas aí veio, né? A época, eu tava separado da Gabi, morando na casa do meu pai. Meu pai é um idoso de 80 anos. Falei, imagina, se eu gritar agora, já infarto, velho. Já vai matar ele antes de eu morrer. Imagina se for pra falar, me ajuda, me carrega, era um sobrado. Mano, enfim. E aí me deu, cara, e um suador e tal. Aí eu falei, eu vou levantar, vou tomar um banho. Aí você mesmo, né? Sem saber direito o que você tá fazendo, não. A técnica de respiração aqui, respirar fundo pra tentar acalmar. Muito, mas, Ju, teve hora que eu desisti. Sim, porque a gente não consegue ter o foco, né? Porque a gente quer ter o controle. E não consegue. E não o corpo consegue, tá sem porque controle. O corpo tá desesperado. Ele falou, mano, vou morrer. Vou morrer. É um coração, tô tendo um ataque, eu vou morrer. E começa a orar e cantar louvor e coloca. Aí falei, mano, aí já teve vez de eu falar, Senhor, se for a hora, vou fechar os olhos e abrir aí diante do Senhor. Eu só nunca faço aquela oração, né? Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque pode não ser a hora, né? Então não arrisca, né? Mas o cara, Senhor, entrega o meu espírito. Aí acorda e fala, não, devolve, Senhor, que eu não morri. Devolve. Mas assim, já teve vez de eu falar, Senhor, colocava um louvor lá, que me ajuda muito, alguns, né? Colocava pra ouvir e falava, Senhor, se for a hora... E acalmar, tem várias e aí acordava no outro dia. Falava, nossa, não foi. Não foi. Então, tem várias técnicas, né? De respiração, de tirar o foco mesmo. Tem uma técnica que chama 5, 4, 3, 2, 1. Que é ai, meu Deus. Olfato, paladar. Os sentidos. Os sentidos. Você então, vai diminuindo. a gente vai... observa o espaço que você tá, sente o cheiro, escuta.
E aí a pessoa vai tirando o Pra foco conseguir daquilo acalmar, pra conseguir olha. acalmar. Então tem várias técnicas. Tirar o foco, né? Mas é difícil, né? Porque na hora que você tá na crise, você não vai Ah, é conseguir pensar. difícil. Então, mas daí quando chega nessa hora é porque já chegou num Sim. grau mais E aí, avançado, dependendo, a né? gente precisa do psiquiatra. Não tem condições, às vezes é remédio. Tipo, pra dormir o cara precisa tomar um remédio Nem pra dormir, às acalmar. vezes pra passar o Só dia, é pra- ansiedade Pra mesmo. passar o dia. Sim, Ah, eu achei tomei que era- remédio de ansiedade por uns 3 anos aí. Pra depois ficar da mais pandemia. acordada. Acordada, eu tomava de manhã. Eu consegui viver, porque a ansiedade é tão grande que atrapalha a gente na rotina. Porque a Ah, sem ansiedade, né? dúvida. O transtorno Sem da ansiedade é isso. Quando começa a atrapalhar o que a gente faz todo dia. Então, tô ansiosa pra ir trabalhar. Eu vou todo dia trabalhar. Eu tô ansiosa por quê? É... Qual o meu medo? não tem uma lógica. Se você... Quando você pensa friamente, né? Sim, Os medos não fazem muito sentido, né? Mas Exatamente. tem hora que ele domina, ele parece. domina isso. Ele não pode dominar as emoções, né? E as emoções todas são importantes. O medo, a raiva. Se eu não tivesse medo, eu teria morrido atropelado. Sempre falo isso pros pacientes. Divertidamente. Sim. Aquilo... Esse é um baita de um desenho, né, meu? Pra Meu, falar da... É perfeito, porque é da mente aquilo, a gente humana. precisa de todas as coisas. Não tem como eu não. Aquela do tédio do adolescente, cara. É o Não, próprio adolescente. eu falei, tinha que chamar a Ivy esse personagem. Tô brincando, filha, eu te amo. Mas assim, a gente tá, né? A Ivy é a nossa primeira filha, com 15 anos agora, então as questões da adolescência estão aparecendo Sim, agora, né? Todas agora. Que é o que deve ser. acontece no filme Sim, 2, né? Que a dois, menina que tá é virando A adolescente. ansiedade, você vê a ansiedade, ela domina tudo. Por Que isso, loucura, meu. a alegria Quer não dizer, consegue. que coisa, não? Então, Que a coisa. gente realmente precisa entender as emoções, né? Tem paciente que fala, eu não quero sentir essa emoção, porque ela é ruim. Eu falei, mas quem disse que ela é ruim? Vamos pensar aqui que pra que serve isso? Interessante. Então, você tem conversa com o psicólogo que você não consegue ter com ninguém. Não, eu acho que tem gente que abre coisa lá, que só abre lá. Sim. Pra poder ter esse tipo de conversa. Não, mano, eu tô com essa sensação. Não, mas tá, por quê? Sim. Sei lá, o medo de julgamento, Sim. a falta de, sei lá, conectividade com as pessoas. Não sei direito definir o porquê. Mas Ou acha que psicólogo é coisa de louco? Acho que hoje esse preconceito até caiu acho um que pouco. diminuiu bem. Mas Pessoal existe ainda. Café. Existe. O problema é que ainda. E os crentes? Não, e os clientes. É porque. Não, Que os tem crentes falam assim: não. Você tem que orar. Se você tá passando por isso, é falta de oração. psicólogo do resolve. Tem uma pessoa que comentava no meu Facebook, no Facebook, né? Ela. É só ir na igreja. Quando eu postava Meu alguma coisa no Deus. post de psicóloga, tipo assim. Jesus salva. É Jesus, ora pra Jesus tirar essa ansiedade. Ora, por qualquer post que eu fazia, sabe? Eu falei, Fernando, vou ter que bloquear, porque a pessoa vai atrapalhar meu serviço aqui. Eu não tô Ela podendo. tá me causando ansiedade, esse hater aqui. Mas realmente, os cristãos ainda. Os mais velhos, principalmente, né? É, os os mais mais novos a gente antigos. hoje consegue ainda. Até porque os mais antigos, a gente, se eu tiver errado, é que você me corrige, que agora o papo é de mentalidade, né? E aí você que é autoridade nisso. Muitas coisas a gente parte da nossa vivência Sim, e toma ela como realidade. exatamente. Se deu certo pra mim, Claro que tem hora que você espelha no outro, até às vezes pra ver quem você é, um lance da identidade ali, mas agora nesse outro ponto. Então, se a minha vivência foi essa, a verdade é essa. sim. Então você pega um cidadão igual meu pai, 84 anos. O cara viveu até 84 anos sem nunca ir no psicólogo. Você vai mandar ele agora pra Sabe quê? quando eu vou convencer ele aí? Nunca, velho. E aí é capaz de falar, não, pai, eu passei lá, fez bem. Fala, bobagem. Se eu tivesse feito outra coisa, talvez tivesse buscado a Deus, tivesse ido pra igreja, se tivesse lido a Bíblia. Tava bem. Porque na vivência dele foi isso. Ele não vai entregar nada diferente porque ele viveu quase um século de vida. Exatamente. E idoso, principalmente. Idoso é os que mais têm depressão. Porque você tá vivendo. E a solidão. Nossa, Por fala um isso pouco sobre mesmo. isso, Ju, sobre Porque o idoso. o idoso, ele viveu a vida inteira fazendo tudo. De repente, ele quer fazer e não consegue. O corpo não vai O mais. corpo não obedece, ele está ficando debilitado, o que é normal. Então, ele vai ficando depressivo. As pessoas vão, dependendo da família, né? Não sei, mas vai Sim. deixando de visitar, vai deixando de ligar, vai Por quê? deixando... Porque tá todo mundo na correria, na terapia, Sempre tá tal. todo mundo correndo. Sempre. Esse papo né? da correria virou a desculpa do momento, E eu sempre né? falo, o que a gente quer, a gente arruma tempo. Sim. Né? E é difícil, eu não tô falando que eu sou a rainha, né? Pra chegar aqui, por exemplo, é difícil, porque sempre a gente vai Sim. tendo coisas. Mas a gente acaba não pondo prioridade. A gente vai arranjar tempo porque é prioridade pra gente. E biblicamente falando, agora mais a minha área assim, fala que se a gente não cuida,
Primeiro que já tem a máxima lá de honrar os pais, né? Sim. Mas você fala que se a gente não cuida dos nossos parentes, por exemplo, numa velhice, a gente tá agindo pior que o incrédulo. Eu acho Olha que que o nosso doideira. primeiro ministério é a nossa família. Eu não preciso estar na igreja toda vez, mas se a minha Sem família dúvida. precisa de mim, e Concordo. isso é um ponto também. Quando eu cheguei na igreja, eu só vivia pra igreja. Tá. E eu larguei minha família, né? E aí depois, né, de um tempo, eu comecei a entender que não. A minha família É a prioridade. é a minha prioridade. Então, se tem Só- uma festa de família, um aniversário, a gente vai. Se tá na escala, a gente vai dar um jeito pra trocar e estar lá com a família. Tá tranquilo. Né? Por isso que tem uma escala, né? Exatamente. Só que a gente demora, às vezes, pra entender isso. Então, o idoso, ele sofre muito, porque as pessoas vão deixando. Ele não consegue sair, às vezes. Então, você não vai levar ele e não vai também visitá-lo. Nossa, Ju, isso é muito sério. Ou você cara. põe ele numa casa, Eu que já não tô até acho pensando errado. aqui quantas vezes faz que eu não vejo meu pai. Então, Eu vou te ver, pai. Eu queria que o senhor viesse aqui também no podcast. A gente vai marcar um dia. Queria conversar com o senhor. E põe numa casa de Repouso lá, tá. Não acho errado. Se você não tem o que fazer, coloque, porque ele vai ser bem cuidado. Mas você não abandone. Mas visita. É visitar, não Porque é abandonar. É. Né? Visita, uma vez por semana, né? Uma liga. Não sei, dá pra ser feito alguma coisa. Então, eu acho que posso estar enganado, mas para alguns, uma ideia de dependência é quase pior que a morte. Sim, porque eles estão acostumados a fazer tudo sozinho. Fizeram a vida inteira Como tudo se de repente sozinho. vai falar, você não Agora, pode pra mais. você ir no banheiro, Você precisa de ajuda. precisa de um cuidador, precisa de um filho, precisa de alguém. Sim. Deve ser. Porque nós não gostamos de depender. Exato. Meu pai, cara, quando ele ficou internado, acho que a última vez, nós somos em 4 irmãos. Sim. E aí a gente começou a revezar no hospital, porque ele sempre queria alguém perto. A gente já não tem mais minha mãe, né? Sim. Então ele queria sempre algum filho perto. E a gente teve que rebolar. Eu tava no emprego novo, eu falei, galera, não posso faltar no emprego, mas se precisar eu fico aí todas as madrugadas. Sim. Então, minha parte foi essa, ficar de Sim. madrugada. Aí tem um irmão meu, que ele é autônomo, então ele tinha uma certa liberdade de agenda. Sim. Minha outra irmã era autônoma, uma certa liberdade de agenda. E minha outra irmã era CLT, mas tinha uns bancos de hora lá, então a gente conseguiu revezar uma semana. Na segunda semana, velho, ninguém aguentava mais. Aí um já não podia deixar o negócio de lado, o outro já não podia faltar, não tinha mais banco de horas. Sim. Eu tava indo só de madrugada, então minha vida de dia era um zumbi. Sim. Ficava lá, tentava dormir, mas no sofazinho, enfermeira entrando toda hora. Então, cara, então assim, o que você falou de uma casa de repouso, né? Eu não julgo. Não tem como. Porque você Não vai julgo. cuidar 100%? Ou você vai Não abandonar consegue. dentro da sua casa? Não consegue, mano. Porque A é uma demanda, criança. né? Aquela coisa que falou quando volta a ser Depender. criança, né? Você começa a entender o porquê. Quando fala, idoso volta a ser criança. A minha avó, né? A minha tia... Então, aí tem aí. Minha mãe morreu. E eu tenho o meu tio e minha tia. Meu tio é irmão da minha mãe. Certo. Minha mãe também era adotada. Nossa, Ju. Caramba, que história. E aí, esses meus tios são meus pais hoje. Os meninos chamam eles de vô e vó e Uhum. tal. E aí a mãe dela tá com 95 anos. Nossa. E ela sempre foi fazer as coisinhas dela, cozinhava e tal e tal. E hoje ela não consegue mais cozinhar. Claro. Né? Tem uma cuidadora lá, mas às vezes, sei lá, um tempinho atrás, minha tia falou, a Dinda falou que tava cozinhando. Tava fazendo comida. Mas ela não tava, ela tava perto da cozinha ali Tá. achando. Porque é o que ela fazia todos os dias. Ela ainda tem uma consciência. Mais ou menos. Ela lembra muito das coisas lá Do atrás. passado. Agora, as coisas recentes, ela não tem tanta Eu memória. tive alguns amigos, um até eu trouxe aqui, que a mãe teve Alzheimer, né? Sim. Nossa, cara, como aquilo debilita a pessoa, né? Nossa, E como o emocional de quem tá em que eu ia volta falar. também Quem fica cuida abalado, né, meu? é muito. Porque eu tenho. Aí a irmã dessa mãe dela, né? Como se fosse minha avó, tem Alzheimer. Nossa. E aí é uma filha que cuida também, que já tem mais de 60 também. Então a gente começa a pensar. Ela é mais nova, mas ainda assim. E aí ela chega nas festas, a tia vem falar oi várias vezes. Eu já falei pra você? Mas a gente tá vendo um Nossa. domingo, então pra mim tá tudo bem, certo? Segunda-feira você segue sua vida, né? Agora, quem tá todos os dias é muito sofrimento. Nossa, quando eu trabalhava num bazar missionário lá no Bom Retiro, tinha uma irmã que ela já tinha por volta de 80 anos.
E ela ia na igreja todos os dias. Acontece com alguns aposentados, Sim, vão na igreja todos os dias. sim. O rolê deles é isso. Sim. Mas ela ainda cuidava de uma irmã dela mais idosa. Sim. Então era ela na casa dela, com essa irmã mais idosa, acho que próximo dos 90, consciente, mas sem todos os movimentos, Nossa, então horrível. Acho ajuda que eu pro não sei, acho que é banho. pior ainda. Você Não, tá consciente no... E o filho dessa mulher morava junto com a esposa e com o filho pequeno, na mesma casa. Ai, que calça. Você tem noção, Juliana? E aí o pastor da igreja, muito sabiamente, convidou essa senhora para ajudar nas coisas da igreja, mas assim, para que ela tivesse saúde mental. Saísse de casa Ela um vinha pouco. para a igreja e, por exemplo, levava alguns depósitos de valores pequenos no banco Sim. para fazer o depósito. Na verdade, era uma forma dela se sentir útil Sim. e dela não surtar dentro de casa. Então, às vezes, ela encostava ali no bazar missionário que eu trabalhava, cara, ela ficava horas ali. Sim. Ela falava, pastor, posso ajudar em alguma coisa? Ah, pode, mano. Arruma ali aquela mesa de roupa. Sim. Mano, e ela fazia pra se sentir útil, cara. Pra sair um pouco do caos que tava dentro de Sim. casa. E aí eu fico pensando na velhice, né? E essa irmã faleceu. Não aguentou. A irmã, acho que tá viva até hoje. Faleceu assim, fulminantemente. Tava indo tomar banho pra ir pra igreja, passou Nossa, mal no que banheiro. Porque também rola os acidentes domésticos Sim. nessa idade. Então, por isso E que aí eu a vou te falar. dependência que tinha se torna ainda maior. Sim. Então, olha, é um nó, viu, Juliana? A O velhice. lance da Eu atendi alguns velhice. idosos. E eles chegam lá e falam assim, eu não tenho nada pra falar. O filho que fala. Aí Meu eu vou filho que fez eu vir, perguntando. né? Aí eu falo, não, mas como foi sua infância? Me conta, né? Como que Aí eles gostam de contar a Aí eles história. gostam. Isso sim, né? Aí você vai pegando ali, mas aí eles Entendendo não... algumas coisas. E também, só um parênteses, o atendimento psicológico, ele tem algumas linhas, né? Sim. Qual que você é A mais minha é a adepto, TCC, assim? que é a terapia cognitivo-comportamental. Então a gente... Ah, essa eu acho que é da minha irmã também. Ah, deve ser. Porque é isso, psicanálise, é isso? É, psicanálise, humanista, Nossa, tem muitas, Não, né? acho que da Lília é mais essa aí também, A TCC. TCC. Então, a gente trabalha com o aqui e agora, né? Com o que Tá. precisa. A gente entende que tem um padrão de funcionamento do ser humano. A gente precisa descobrir, identificar os padrões disfuncionais para tentar pôr adaptativos. O que é Ok. difícil, porque como você vai... A pessoa viveu... Nós, que somos jovens, vai. 37 anos fazendo uma coisa da mesma maneira. Como agora você tá me falando que é errada? Peraí. Então a gente precisa entender Nossa, isso. cara, E que normalmente vem que da coisa. crença. A gente, né, tem que chamar uma coisa de crenças. Limitante? Ou não? Crença? Não, esqueci o nome. Ai. Bom, enfim. Daqui a pouco você lembra ou não. Daqui a pouco eu mas lembro ou enfim. não, né? É o que a pessoa acredita. Isso, mas por que ela acredita? Vem lá da infância. Ok. Então a gente tem as crenças intermediárias, que é tudo por um pressuposto. Então, se eu não tomar água, eu vou ter uma pedra no rim, Certo. por exemplo. Essas outras crenças são as crenças mais profundas. Pensa numa árvore, a gente sempre faz esse desenho. Certo. Então, os pensamentos automáticos. É tudo que a gente está falando e está passando. A gente está conversando e está passando. Ok. As crenças intermediárias são essas, que a gente sempre tem uma regra e um pressuposto. E pra ela seria acontecer. o quê? Da árvore? O tronco? O tronco, Tá. isso. E as raízes são essas outras crenças que eu quero... Ah, que eu tô legal. lembrando. Que são tudo que a gente aprendeu. Nossos pais ensinaram as ok. pessoas. Então, são coisas muito enraizadas. Mas ainda assim, diferente da psicanálise, que vai Total. mais pra área. Como é que chama? A Inconsciente. Tenta encontrar no inconsciente a resposta. Lá na barriga da sua mãe. Nossa, Quando aí sua mãe difícil, engravidou, como que foi? Ela queria, ela não queria? Que A gente não tem loucura. tudo isso. Você parte da própria vida da De pessoa. hoje, o que você das- tá sentindo agora? Então tá, vamos tentar trabalhar a partir de agora. Vai ter que voltar um pouco, mas não é que Tá. vai voltar. Vamos tentando Mas pra entender. entender, pra poder ressignificar, não sei se termo é Isso, esse. pra mudar Daqui essa pra crença frente, mesmo. né? Daqui pra frente, entender. Ah, Então, mas é interessante por essa que eu abordagem, né? ajo desse jeito, né? Ah, porque eu já disse. Não que eu não vou mais fazer isso, mas eu vou fazer consciente Agora porque eu tô fazendo. sabendo a origem, sei lá. E aí é muito... nossa, eu amo, né? Porque é muito comum também, né? A gente só repetir sem nem perceber. É normal. Se sua mãe te ensina você a lavar a louça, eu sempre dou esse exemplo pros pacientes. Lavar a louça, você vai lavar primeiro os copos, depois tal, depois tal. Né? Os copos, os pratos, depois os... Tá falando, né? eu tô pensando a ordem que eu lavo aqui. Então, a gente sempre vai ter uma ordem. É Você muito cria difícil, uma ordem, você cria. Normalmente veio de Nossa, alguém. mas que legal.
E aí, quando você entende, né? Porque aí, quando eu casei com o Fernando lava Era a louça. outra ordem. Aí você quer infartar. Você fala, meu, o que você tá Verdade. lavando errado? O casamento coloca o nego à prova, né? Na prova, você fala, é a mesma coisa. Por que você tá fazendo isso? E aí, a minha Que psicóloga falou, loucura. você já parou pra pensar que o resultado vai ser o mesmo? O final vai ser o mesmo, a louça vai estar limpa. Uhum. Mas a gente quer que seja do nosso jeito. Sim. É o meu, eu tenho que ter o controle disso. Eu não quero fazer, mas também quero que faça do meu jeito. Não, mas isso aí não é de... Isso é de esposa. Isso aí não é de abordagem psicológica, não. Não, isso aí é... Mas aí a gente começa a perceber. E outra, no meu jeito e na minha hora. Não pode esquecer também. Minha hora. Eu já vi aquele memezinho que o cara fala, olha, mulher, se você pediu pra eu arrumar uma coisa, eu vou arrumar. Não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses, né? Não precisa ficar me 6 lembrando. meses, só isso. Só isso. Não, mas isso é muito doido. Isso é pro mundo. A gente tá falando do casamento, mas Sim, pra tudo. normalmente a gente quer tudo que seja ali no nosso quadrado, do jeito que a gente entende. Entende que é certo. E às vezes o seu certo vai ser o meu certo. Só vai ser feito de formas diferentes. Exato. Se a gente não entende isso na vida, a gente sofre muito. Pra tudo, né, João? E tem gente que é muito rígida, né? Tem uma coisa que a gente chama rigidez cognitiva, porque a pessoa tá ali, assim. Se eu coloquei isso aqui, você fala, não, Juliana, é assim porque você tá colocando desse jeito. Não consegue, né? A pessoa sofre. Porque aí tem o sofrimento realmente. Nossa, cara. Ó, virou terapia. Virou terapia. Porque assim, quando eu olho as minhas diferenças pra Gabi, é muito engraçado. A gente tenta caminhar naquela linha de assim, ó, a gente é diferente, por isso a gente se completa, né? Sim, A gente tenta ler a complementariedade dos dois. sim. Mas não é sempre tão Não sei porque romântico dá tão assim. lindinho Exato. assim, Lógico que na não. prática é lindíssimo. Lógico que não, porque ela é toda sistemática. Sim, Então, vamos supor, ela cria um sistema pro dia. sim. Então, ó, as coisas têm que ser feitas assim, nessa hora, desse jeito, tananá, pra chegar lá no final do dia, poder ter um tempo de descanso, tranquilo e tal. E eu, vamos fazendo. Tudo isso assim. Não deu agora, depois dá. Não fez agora, depois faz. Dá. Se não sei o que, sabe? Aí agora que ela tá numa rotina de trabalhar fora de Sim. casa e eu ficando em casa, misericórdia. Aí eu vejo que às vezes ela tem razão, precisa de uma rotina mesmo. Porque a rotina é importante pra gente não Lógico se que perder. é. Não, mas mas aí entra naquilo que não é, sei lá se eu vou chamar assim, se pode se dizer isso, mas não é o meu normal, não é o meu jeito. Sim, Então o meu jeito é assim. Não deu pra lavar a louça. Então mais tarde lava. tá tudo bem. Não, mas mais tarde que horas? Não, pra mim, se tiver que lavar a louça meia-noite, pra mim não tem problema. Eu ponho uma série e, mano, não quero nem ver nada. Não, mas você não pode fazer barulho, atrapalha meu sono. Atrapalha das crianças. Eu falo, pô, mas o que você queria, né? A louça lavada? Não, mas nessa hora não, porque agora atrapalha outras coisas. Falei, mano, mas naquela hora não dava pra mim fazer, eu fui fazer outra Sim. coisa. Então, tipo, aí começa, não, mas pô, se você seguir a rotina, vai dar certo. Eu falo, você tem razão. Mas na hora de seguir a rotina, eu É falo, difícil. não, agora eu vou fazer E tem outra muita coisa. gente que tem dificuldade de rotina. Tem, né? Eu tenho. Eu acho que precisa de uma disciplina. Eu, por exemplo, eu acho que eu preciso de uma dose, se pode dizer assim, muito maior de disciplina pra mim seguir uma rotina, que é importante do que a Sim. Gabi, porque pra Gabi isso é natural. Sim, porque ela Só talvez que, seja por mais- exemplo, se ela você... sofre mais também. Não, então, ela sofre com a rotina ou sem a rotina? Sendo. Sem. Não, sendo sistemática. Ela também tem Sofre um muito mais que sofrimento você. nisso. Sim, Quando sai da rotina. quando sai do Isso, entendo. esperado. O que é o sofrimento pra mim entrar nessa disciplina Rotina. certinha. Mas também assim, se pedir pra Gabi resolver um negócio de improviso, ela trava. Então, porque ela quer. Tá, E eu falo, Vamos pode aqui. deixar. Deixa Sim. comigo. É isso. Não, mas isso, calma, vamos resolver. Esse aqui não é o problema, vamos focar nele, resolve ele, depois a gente resolve. Não, mas e amanhã? Fala, amanhã é outro dia. Sim. Hoje a gente resolve isso. Mas como ela tem planejado a semana, Isso. já bugou o sistema. Então tem hora que ela buga o sistema comigo, ou eu bugo o sistema com ela. Sim. E aí, de vez em quando, a gente tem que sentar e falar, ó, vamos ajustar? Sim. Que é pra um machucar menos o outro, né? Mas o Fernando era bem rígido também. Esse Fernando sempre foi muito sistemático. A gente saía, vamos no shopping. Aí eu falava, vai, vamos parar nessa lojinha. Você não falou que ia parar nessa lojinha. Eu falei, mas Nossa, a gente não tá saindo, né? Ficar de boa. qual o estresse? Aí ele conseguiu
Não, Ele mas tá eu mais acho que... maleável, ele sofre Não, menos. mas eu acho que aos poucos a gente vai. O Mas é ferro difícil. vai afiando o Vai. ferro, como diz a Bíblia ali, E aí né? vai ficando mais tranquilo, mas são exercícios, né? E a gente vai entendendo Exercício. isso. E também maturidade também, né, Ju? Eu não Sim. sei você, mas eu sei que às vezes é errado isso, né? Mas a gente entra numas de ter paz também. Sim. Até com criança em casa, né? Então eu falo, mano, que custa eu seguir a rotina que pra ela é importante, Sim, pra gente ficar bem? sim, Aí se uma hora a rotina der errado e eu tiver que improvisar, tudo bem, porque eu sei Sim. fazer isso. sim, Eu consigo resolver com mais rapidez, eu consigo resolver com mínimo esforço, sim. eu consigo tirar uma ideia da cartola, que ela fala, meu, pensei e repensei isso várias vezes e nunca imaginei isso. Sim. Eu falo, eu não pensei em nada, velho. Você me apresentou o problema, eu Então, te trouxe a solução. sim, Aí você arruma um outro problema, eu trago outra solução. Pra mim, na minha cabeça é assim. sim. E quando tiver... Porque às vezes a cabeça dela fala assim, vamos fazer todas as tarefas e depois a gente ficar junto no final, de boa. Falou, não, mano, vamos ficar junto agora. Sim. Vamos assistir O alguma que é coisa. prioridade? Vamos ficar de boa. Tudo é pode isso. esperar, não tem um bebê que precisa de alguma necessidade. Depois a gente resolve o outro. Sim. Mas, cara, isso é muito... A convivência, o casamento. Eu tenho um sonho ainda de fazer um podcast de casais. Nossa, deve ser. Onde eu e a Gabi recebe outros casais e a gente vai trazendo os temas Quase uma e tudo terapia mais. de casal. Quase Uhum. isso. Mas jogar num podcast e a galera vai participando e tal, enfim. Mas é um sonho porque eu acho que tem muito assunto que sempre dá pra trabalhar. Sim. Quando o assunto é casais, Sim. criação de filhos, enfim, os desafios vão aumentando, como a gente falou, né, João? Com certeza. Sempre. Que da hora. Bom, então, ansiedade, você falou, né? Insegurança ligado a isso. E teve mais um tema que você falou. A baixa autoestima, né? Baixo autoestima, João. É muitas pessoas. Por questão de um lar desestruturado, alguma coisa assim ou não? Provavelmente, né? De falas. Então, a autoestima não é só. Eu não me acho bonita. Ok. Não é só o espelho, né? Tem 4 pilares da autoestima. Então, é Nossa, que legal. autoconceito. Não sabia disso. Então, minha cabeça você já sabe que não funciona. Então, Autoconceito. tem alguns pilares. Quais? Os que eu lembrar aqui agora. Enfim, talvez. Autoconceito, autoeficácia, autoimagem e. O outro eu não lembro, mas eu lembro o que é. Então cada um vai. O autoimagem é esse que você falou. Não sou bonito, Nossa, eu não sou bonita, sou eu tô me gordo, sentindo gordo, orelhudo, feio, braco. magro, isso. Do auto-reforço, eu lembrei, auto-reforço. Auto-reforço. Então, quanto eu sou capaz de me presentear, né? Ou de reconhecer o que eu tô fazendo e tem sido bom. Então, tô fazendo um podcast, eu vim aqui hoje. Certo. Nossa, que bom que eu fui, parabéns. Ou eu vou ficar, nossa, eu não precisava ter falado aquilo. Por que eu fiz aquilo? Entendi. Então, Você preciso tá sempre reconhecer. se cobrando, né? Tipo, Preciso reconhecer o que eu tô fazendo. reforçar positivamente o que você tá o que eu fazendo. tô fazendo. Interessante. Então, E uma pessoa que não tem isso, por exemplo... Tem uma baixa autoestima. Ela Porque vai- ela nunca vai acreditar nela. Cara, olha isso. Ela sempre vai achar negativo, não importa o quão positivo seja, É difícil ela foi, reconhecer que ela fez ela uma coisa não boa. consegue ver aquilo sobre si mesma. Sim. Nossa, isso é uma luta terrível, Então, tem cara. gente que tem muito isso, né? Entre a autoeficácia, então, o autoconceito. O quanto eu sou capaz de fazer as coisas. Deve ser eficácia, né? Então, Eficaz, conseguir fazer. O quanto eu sou capaz de estar Então, aquela aqui. pessoa que nunca consegue. Você fala, vamos não sei o quê. Não consigo. Não consigo. Não vai dar não vai certo. dar. Eu vou tentar, mas não vai dar certo. Já tentei, não fui. Nossa, Então tem, João. né? E o quanto eu sou capaz de reconhecer. Eu já falei isso, né? Que eu sou capaz. Você falou do capaz, do reforço, aí a autoestima tá ligado Da mais à autoimagem. imagem. E esse último que eu esqueci. Não, mas já deu uma luz legal aqui pra. Porque eu, por exemplo, você falar de baixa autoestima, eu tinha só essa ideia do que a pessoa pensa sobre a imagem dela. Sim, não. E aí, como ela tem isso, não sei se é deformado a palavra, ou entendimento, tem um desequilíbrio no entendimento disso, seja porque for. Porque eu sou alto, porque eu sou baixo, porque eu sou branco, porque eu sou pessoa negro, vai porque eu achar- sou Sim. asiático. Qualquer característica física Sim, pode essa fazer com autoimagem. que ela se sinta inferior. Olha que loucura. A gente fazia um trabalho com hispânicos ali no Bom Retiro. E assim, o que eu vou falar aqui não é preconceituoso ou nada disso. Mas quando você conhece alguns latinos, eles têm uma aparência que para nós lembra dos indígenas, povos indígenas. Certo. Eles
na nossa cabeça do que é um indígena, a gente vê uma galera do Peru e tal, você fala, poxa, os caras parecem, né, indígenas e tal. E aí a gente foi ter um congresso. E aí um pastor peruano veio nos orientar. Falou, olha, em nenhum momento falem que eles se parecem Você com não pode índios, falar nada. que pra eles é ofensivo. Sim. Falei, nossa, cara, que é como falta, às vezes, a gente se colocar no lugar do outro Sim, e entender o que incomoda o outro. exatamente. Né? Não Porque é a às vezes é o partir mínimo. do que eu vejo, do Do que que eu foi acho que minha eu não teria um vida, minha problema, história. assim. Exato. Mas do Como o ponto. outro se sente. Exato. E aí eu fico pensando, de fato, como a pessoa se sente quando ela tem um problema da aparência dela, da origem, sei Sim, lá, de da aceitação. Ela precisa se nacionalidade. aceitar, né? Entender. E fora todo esse modelo padrão que temos que ser magros, ter um Loucura. cabelo liso, ser Quem dita alto, esse padrão? né? Fica no inconsciente coletivo, sei lá como é. Porque fica Não sei dessa não construção, é precisaria muito conversar louco. mais sobre isso. Mas as pessoas não se veem. E aí, né, aquela criança que foi chamada de inútil a vida inteira, ela vai acreditar em alguma coisa quando ela Vai for adulta? achar que ela é útil, adulta? Não vai, né? Então, por isso... Até porque, putz, esse é outro negócio que mexe comigo. A gente vira pai, a gente fica mais sensível com a questão da infância, né? Quanto a criança absorve da realidade que ela vive sem filtro. Sim. Ela não tem maturidade para reagir como um adulto, Não. então ela só absorve. Sim. E aí, em algum momento, como você falou, na vida adulta, isso vem pra fora, ou tá ali dentro, Sim. e ela vai viver conforme aquilo, conforme o meio que ela viveu. Então, se a gente não Trouxe pra ela. constrói uma boa autoestima nas crianças, né? Também não precisa ser muito, porque também a criança vai ser, nossa, ninguém é aqui. Sim. Mas uma autoestima saudável, né? Vamos ser adultos saudáveis, funcionais, que vão acreditar neles. Então, tem tanto pai hoje, né? A gente pensa muito antes de brigar o que vai falar. Às vezes você solta alguma coisa que não deveria, e eu peço nervoso ali. desculpa. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Esses dias uma pessoa chegou e falou, não, eu chamei meu filho de inútil. Eu falei, você pediu desculpa pra ele? Não. Né? Porque ainda tem isso, pai e mãe não pode pedir desculpa pra filho. Tá, Quem que ditou isso na vida? Esse é um lance. Eu falo, poxa, os pais que pedem desculpa, ainda assim erraram. Mas se não pedir desculpa é ainda pior. E você ensina a criança a não pedir Você não desculpa. diminui o dano, né? Você acaba com a autoestima dela e não educa Não ainda. educa, porque você precisa ensinar a criança que tudo bem você errar e pedir desculpa. Né? Uhum. Porque tem criança que tem muita dificuldade em pedir desculpa. O Pedro tinha muito, Cara, melhorou bem, mas parece que você glória a tá Deus. falando pra pedir desculpa, parece que você tá, sei lá, mandando fazer o quê, sabe? Cara, é impressionante. Você acha que a terapia infantil é um bom caminho É para ótimo. tentar trazer um adulto Com certeza. mais funcional, saudável emocionalmente? Sim, porque essa infância, né, dessa geração é desesperadora. Quando a gente vê essas crianças, Tá. né? Eu acho que são crianças, a grande maioria, que estão com alguma dificuldade. Mas você acha que também essas crianças já não são fruto dos pais que já são problemáticos? A geração desses pais também já tá batendo os parafusos também. Ou porque não procura terapia, ou, sei lá, por Eu N acho motivos. que são, mas acho que eu acho que vem dos pais, com toda certeza. Eu sempre falo, se a criança não tem... Eu parei de atender criança exatamente porque eu não consigo lidar com os pais. Se a criança não tem um diagnóstico, o problema é comportamental. E o comportamento vem da onde? De dentro da sua casa. Dos pais. Tá. Se os pais não se tratarem, essas crianças não vão conseguir. Não vai ter como, né, Ju? Não tem como. Então não adianta eu tratar a criança e os pais não se tratarem, porque vai ser um trabalho à toa. Nossa, Ju, é por isso que quando a gente olha pra palavra de Deus, pra graça, assim, né? Deus tem um plano pra família. Com certeza. Que não é todo mundo ser perfeito. Perfeito ninguém é. Sim. Mas todo mundo, você falou isso uma hora na sua fala que eu achei muito interessante, que é a gente buscar melhorar naquilo que tá errando. Sim. Então, se numa família você tem ali o pai, uma mãe comprometido com isso, Sim. poxa, você já vai melhorar muito a saúde mental desses filhos, né? Com certeza. Que vão crescer sendo amados e tal, da forma que Deus planejou, a gente pode dizer assim, de acordo com a nossa fé, né? Para que Deus planejou que fosse, mas o pecado, o inimigo, a carnalidade vai desviando a gente daquilo que é o propósito de Deus, né? Sim. E aí a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Tem que correr muito atrás. Ju, a gente precisa caminhar pro final já, tá vendo? Passou Nossa. 2 horas que a gente nem viu. Quase 2 horas.
Mas eu recebi aqui da produção uma fala, ou também um amigo pediu para perguntar qual a relação que às vezes pode haver entre a obesidade e a comida, quase uma compulsão alimentar, assim, tem relação? Pessoa que desconta na comida, que rói a unha, você acha? Não, tava olhando sua unha, por cidade. Não, mas minha unha tá quase bonitinha. Nem comi as cutículas. Hoje tá tranquilo. Entre outras coisas, então existe essa relação com a comida para que Com certeza. A comida... ou traga uma saciedade ou um prazer imediato ali do doce que a gente do comentou, doce. né? Tem gente que tem na comida. Enquanto não vê o fim daquela comida, você vai comer. E a compulsão alimentar é muito mais do que só comer. Ela tá comendo com prazer, né? Aquilo abraça ela, né? Certo. A comida abraça a gente algumas vezes. O doce, quando a gente come, ela dá um abraço. Dá um prazer, é Dá. isso. Então, precisa ser tratado. Porque às vezes precisa de medicação para compulsão alimentar, realmente. Tem um Paranauê aí, né? É muito profundo, assim. Tem aqueles quilos mortais. Não sei se você assiste. Cara, Eu amo aquilo. pra mim é aquilo de terror. O Fernando fala, É como lógico, você consegue assistir isso? Qual a graça daquilo? Imagina, velho, não vejo graça. Mas você vê, as pessoas estão comendo... Não, elas começam a comer, tá tudo bem, estão andando. Mas elas não param, não conseguem andar. Não consegue levantar. Não consegue. E Não consegue dormir deitado porque não consegue respirar. E Aquilo é aí, filme de quando vai terror, pro velho. psicólogo, né? Que ele só passa umas partes, né, lá. Mas você vai vendo que são traumas de infância, Pois é, abuso sexual, várias abandono coisas, né? de pai ou de mãe. Então, são várias coisas. E a gente precisa descobrir essas causas para tratar. E a gente só trata a compulsão tentando entender a origem. A origem. Eu tenho pra mim, quando eu vejo, já vi aqui vários, né? Que eu falo, meu Deus, se eu chegar nesse peso aí, não, eu já morri. 200, 250, Essa mulher tava com 320 quilos, eu assisti a semana passada. 300 quilos. Eu falo, o cara não entrava numa minivan pra ir no hospital. Sim, eles não conseguem. Tem que ir de ambulância, porque não conseguem nem ficar sentado pra chegar. Eles têm que ir Não, ali no, eu falo, no cara, oxigênio. que absurdo, assim. Mas eu já vivi esse negócio o seguinte, uma vez, eu sempre fui gordo, mas tava conversando com um amigo meu que falou, não, cara, eu fiz bariátrica, conheci ele, já tinha feito bariátrica. Falei, sério, cara, tal, pô, mó doideira, você é louco, eu não vou. Aí ele falou assim, não, cara, mas eu não tinha jeito, eu tava com 180 quilos. Aí eu falei, não, cara, se eu chegasse a 180 quilos, eu também ia pra bariátrica. Anos depois, Estou eu aqui. tô eu lá com 180. Não, agora eu já voltei pra 150. Por causa da Mas academia. você emagreceu bastante Foi, mesmo. por causa da academia, tal, não sei o quê. Mas a alimentação ainda é um vilão. Por causa desse negócio, você falou, meu, a comida te abraça, né? Sim. Um prato de alface não abraça ninguém, imagina. Até porque também o gado lá só come capim e pesa 500 quilos. Então, É difícil, cara. Pra mim, cada um tem a sua experiência, sua relação com a comida, né? Mas pra mim, é mais difícil uma reeducação alimentar do que incrementar a atividade física na rotina. Eu percebi isso agora. A gente parou a academia, acho que faz uns 2 meses, pelo menos. Não, desde que a Gabi começou a trabalhar fora, a gente parou. certo. Mas agora, em novembro, ia fazer 1 ano. Ju, mudou completamente. Dor no Sim. corpo sumiu. Gente, é outra O coisa. sono Melhora o regulado, sono. lógico, Porque aí tô você não... arrebentado. Porque... Deu 10 horas. Eu que sempre fui mais noturno, Sim. dava 10 horas, já queria dormir. Exatamente. Então melhorou demais, assim. Eu quero realmente voltar a fazer. Mas essa parte da reeducação alimentar, pra mim, ainda é um vilão. Então eu falei, ó, vamos na atividade física, Sim. depois a gente vai pra questão alimentar. Não conseguimos chegar nesse ponto Sim. e ainda regredimos na atividade física. Mas é um. Oh, é um Deus, tem processo. misericórdia. Mas é a constância, é difícil pra gente. E não, imagina pra mim, não falei pra você como é difícil pra mim manter uma rotina, uma Sim. disciplina. Então, por exemplo, quando a gente começou a fazer academia junto, pra mim foi uma solução. Sim, porque aí a Gabi vai, você vai, não tem outra opção. Exatamente. Então, pra mim, ela começou a trabalhar, azedou. Eu também tenho dificuldade. Azedou. Então, tipo, E a comida, e tentar comer. muito no coisas- final das contas, a gente sabe o que precisa fazer, né? Sim. Mas às vezes a gente precisa de ajuda. Não adianta. E às vezes o terapeuta, o psicólogo entra nisso, né? Com certeza. Pra conseguir Ajuda ter a essas entender. conversas, essa A direção. pessoa entender essa relação com a comida, né? Que amor é esse pela comida? Porque vira um Deus. Exatamente. Você põe acima. Lembra dos vícios aceitáveis, Sim, é dos isso. pecados aceitáveis? A gula é um deles. Com toda A certeza. gula é um deles. Por quê? Uhum. Por que esse amor todo pela comida? Por que virou um Deus?
É, gente, ainda bem Vai que pra acabou o terapia tempo, hoje. viu? Ainda bem que acabou o tempo. Ele vai pra terapia, gente. Eu vou achar um psicólogo. pra É, ele. eu vou começar a chamar só psicólogo aqui, ô Stephanie. Aí pra cada um eu pergunto uma coisa. E não trata nada, ele só vai perguntar e não vai Não, tratar. calma, mas já é alguma coisa. Eu vou né, achar um cara? psicólogo. Eita, nós. Então, e pra gente encerrar, Ju, quem você indica pra gente trazer aqui pra ter um bate-papo sobre a graça de Deus e eu falo que é a graça de Deus, o universo e outras coisas, ou seja, qualquer assunto. Qualquer coisa. Quem você indicaria pra trazer aqui? Eu pensei na Natália. Natália Pazetti chama. Eu não a conheço pessoalmente. Não, interessante, você indicar alguém que você não conhece. Fica aí, pessoal, tá Mas, vendo? gente. Ajuda muito, tá vendo? Psicólogo não me ajuda às vezes. Né? Mas Quem que é a Natália a Pazetti? Natália tinha um grupo de psicólogos cristãos. Nossa, E que eu legal. comecei a conversar com o marido dela. Olha. E aí, nessa época, ela teve um câncer com 30 anos de mama. Com 30 anos de idade na mama, né? Na mama. O que eu falei? Foi isso. Ela teve Gente, um câncer com 30 anos de mama. Não. Ah, deixa eu entender o que ela falou aqui. Com 30 Isso, anos com de idade, o câncer de na mama. Na mama. E ela fez a cirurgia no meio do Você fica rindo desse assunto, Stephanie? Misericórdia, Outubro viu? Rosa. Ainda estamos no Outubro Rosa. Outubro? Ah, não. Que absurdo. E aí, essa semana... Não, aí ela operou. E nesse processo, ela teve um problema cardíaco que ela teve que operar também por causa do câncer. Misericórdia. E aí, quando eu vejo o Instagram dela, eu vejo... E aí, eles são cristãos, o pai Olha, dela é que legal. pastor e tal. E aí, você vê a graça. Bom ela tem um saber. filho pequeno. Mas ela conseguiu fazer a cirurgia Conseguiu cardíaca? fazer a cardíaca, a do câncer. Hoje ela dá várias palestras sobre e tal. Então, eu tive um amigo, cara, que ele ficou numa situação muito difícil. Ele era cardíaco já tinha feito uma cirurgia. E aí ele teve um câncer no pulmão, se eu não me engano. Nossa. Então, assim, ele tava com a saúde bem fragilizada. Infelizmente, eu até perdi contato com ele, não sei como ele ficou. Mas aí o oncologista falou que ele tinha que tirar o tumor, senão Mas o não tumor podia. ia avançar e ia piorar. E o cardiologista falou que ele não aguentava fazer uma cirurgia. Do coração. Então ele até se afastou um tempo do ministério que a gente servia junto. Depois ele voltou dizendo que estava bem já tal. Mas eu até hoje eu não sei se ele fez a cirurgia ou o que aconteceu. Mas a Nath, assim, eu converso Mas com tem ela uns um lances pouco, de assim. saúde, né? Que 30 anos de idade, cara. E, né, você vê um filho pequeno. Acho que o filho dela deve ter uns 6 anos, 5. Cara. Então, imagina o tanto que passou na cabeça dela, né? Mas a gente fazia grupos de oração, entrava né, online com o pessoal da igreja dela, orava e tal. E aí você vê ela hoje... Nossa, eu vou te perguntar uma coisa e uma que eu não tinha combinado. Acho que vai dar bom. Tomara. O livro, você pensou em algum livro pra Pensei. indicar? Fala qual. Eu amo esse livro, é o meu livro preferido da vida. Eu não achei ele... Eu tenho ele físico que eu perdi. É Graça, do Max Lucado. Nossa, Max Lucado é um escritor... Não abriu, né? Não, mas tudo bem. Não, graça do Max Lucado. Cadê? Mostra pra sua câmera que eu estico Aqui, o braço aí. esse aqui. Dá Não sei pra se ver, dá pra ver. Stephanie? Hã? Saiu o livro. Aí não, né, Juliana? Aí como é que ela vai mostrar? Ah, deu pra ver a Deu? capa dele aí. Ele Depois é eu tento ótimo. achar o link e deixar nos comentários Nossa, ele é maravilhoso aí. esse livro. Assim. E um filme. Nossa, essa é nova, hein, Stephanie? Nossa. Nunca pedi pro convidado falar um filme aqui. Tô estreando com a Ju essa indicação aí. Não precisa ser cristão, pode ser um filme que fala da mente. Tem uns filmes que é muito louco. Que você assiste a mente dá uma bugada. Sim. Você lembra de algum assim? Eu assisti esses dias o... Será que é Fragmentado o nome? Nossa, eu não consigo assistir aquilo. Eu assisti, Como mas ele não? é muito... Nossa, ele me... Mano. Eu não sou a pessoa de filmes e séries. Eu assisto séries, poucas. Algumas também não são E não são muito de ligadas. filmes. Então, agora aquele filme A Baleia. Ah, não, aí eu achei ofensivo. Não, aí não gostei. Não. Valeu, pessoal. Podemos encerrar aqui porque ela extrapolou os limites. Ela podia falar qualquer outro filme de qualquer outra coisa. Ela, por que ela pensou? Tudo tem um porquê, né? Por que ela lembrou deste E a filme? semana passada, que o meu Me paciente ajuda. me indicou muito Me ele. ajuda, jovem.
Assiste. Não assiste não. Assiste o fragmentado. Ele ganhou o Oscar. Mas eu nem lembro se é fragmentado mesmo. É aquele que a filha do cara some no hospital? É esse? Não, eu tô errando o nome do filme. Esse Fragmentados é um que... Esse negócio de falar de última hora dá nisso, mas como que é o nome desse filme? Minha irmã que me indicou. Que a mulher... É tipo assim, ele sofre um acidente de carro e ele leva a filha pro hospital. Beleza, aí ele fica lá na recepção esperando notícia, aí depois ele chega lá e fala, gente, eu preciso de notícia do meu filho, da minha filha, no caso, né? Não sei o quê. Qual é o nome da sua filha e tal? Não tem ninguém com esse nome no hospital. Acho que eu nunca achei esse filme, não. Cara, como assim? Não tem ninguém. Aí o filme desenrola e tem um lance da mentalidade envolvida, que eu não vou dar spoiler aqui, mas assim, mas o filme é maravilhoso. Eu vou lembrar o nome. Ele vai lembrar o nome e vai pôr, tá, gente? Eu vou pôr nos comentários. Fragmentado é o quê, então? Fragmentado é aquele filme que a pessoa... Eu acho também, que eu sou péssima. Mas que ele tem várias personalidades. É alguma coisa de quebrado, fratura. Minha mente tá igual a da Juliana com as datas aqui, mas eu vou deixar nos comentários que ele fala desse negócio da mente. Acho que não chega a ser personalidade. Tem um outro que eu vi de personalidade que várias pessoas se hospedam no hotel. Acho que chama Identidade o filme. Se hospedam no hotel de beira de estrada e aí acaba a força e as pessoas começam a morrer. Não tem nada a ver com graça de Deus, né, gente? Misericórdia. Mas... Então assistam A Baleia, que é ótimo pra compulsão alimentar, inclusive. Nossa, ela tá insistindo nisso, Stephanie. Ela tá insistindo no negócio da baleia, velho. Gente, assistam, ele é bom. Misericórdia. Tinha semana passada. Bom. Eu trouxe uma frase. Uma frase boa? Deixa aí um pensamento. Livro aí, ó. Olha pra cá, se você... É grande a frase? Não. Então fala aqui pro pessoal, deixa pra eles a mensagem. Onde a falta de graça, a amargura em abundância, onde a graça em abundância, cresce o perdão. É desse livro da graça. Nossa, muito legal. É muito sentido. Na falta da graça crescem tais coisas, mas aonde tem a graça, cresce o perdão. Eu vou falar, hein, Ju. Acho que terapeuticamente... O perdão nos libera de muitas coisas. E o perdão não é pro outro, é pra nós. Exato, a gente tem que lembrar disso. Não é pra libertar o outro. Não, é nós. É pra libertar a gente dessa prisão. Sim. De um abuso, de uma criação, de um abandono, do que quer que seja. É a gente que fica amarrado naquilo, né? O outro nem lembra às vezes o que fez. Nem sabe que agrediu. Quem dá o tapa esquece, né? Exatamente. Então... E outra, às vezes... Nossa, isso é muito sério, já tá no final, não era pra aprofundar desse jeito. Obrigado por essa frase. Mas tem gente... que a gente tá carregando um sentimento de amargura, como ele disse com ela, e a pessoa já até morreu. Sim. Não tem mais como resolver com a pessoa. Não tem mais, é você. E aí que eu acho que o evangelho, a graça de Deus, ela consegue equacionar um pouco isso. Sim. Quando a gente pega esse fardo todo e joga para Jesus, porque ele segura a bronca. Com certeza. E ao mesmo tempo que aquele versículo de Mateus 11, né? Está cansado e sobrecarregado? Vinde a mim. Sim. Que eu vou dar descanso. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então, ele fala, troca de fardo. Sim. Dá o seu fardo para mim e pega o meu que é leve. Sim. Poxa, cara, o evangelho é maravilhoso. É perfeito. Né? O evangelho é perfeito. Nós não somos. Mas acho que é o evangelho que traz essa proposta para equacionar, equilibrar. Sim. Né? Não é pra você também... Não dá para viver só lá em cima. Sim. Mas para equacionar os altos e baixos que a nossa vida vai tendo. Exatamente. Ju, mais uma vez eu quero te agradecer. Que papo bacana, Ju. Eu tô gostando desse negócio, viu, Stephanie? De trazer psicólogo aqui, viu? Os papos têm sido legais, né? Vou chamar outros amigos psicólogos aí pra ter esse papo. Te agradeço demais. E para você que ficou até aqui também, eu te agradeço demais também. Obrigado por estar acompanhando a gente. Foi um prazer poder apresentar a Ju para vocês aí, vocês saberem da história dela, da graça na vida dela, da atuação dela hoje. Como ela, por mais que ela não possa falar de religião na terapia, ela carrega a graça com ela. Então, o acolhimento que ela faz é porque a graça acolheu ela, o ouvido que ela cede para as pessoas é porque também o Senhor ouviu ela no dia difícil, e a graça que chegou na gente, a gente quer que chegue até outras pessoas, né, Ju? Com certeza. Acho que é o melhor que a gente tem para oferecer para os outros, é isso, graça, né? Então, obrigado, gente. Deus te abençoe, mas
Se inscreve no canal, vai, ajuda os parça aí, vai. Se inscreve no canal, compartilha, curte, comenta, ajuda a gente a engajar aí esse assunto que, pô, é maravilhoso. Dificilmente você vai poder sentar com uma psicóloga e trazer as ideias, e ela fala da mente, eu falo da Bíblia, e a gente junta tudo e entende que a graça de Deus está providenciando tudo para nós. Continuamos acreditando que a graça de Deus opera em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Deus te abençoe, valeu. Segunda-feira, 20 horas, segunda de graça, tô te esperando. Valeu, tchau, dá tchau aí, Ju. Tchau, obrigada. Aê!